Boa noite a todos. Hoje o nosso quinto podcast. Eita, quinto podcast. Até aqui Deus tem nos sustentado com as suas fortes mãos. O quinto, né? Ô, glória. Deus abençoe a todos. Estamos aqui junto com o Cauã, o Terremoto. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Boa noite. Deus abençoe. Hoje é o quinto podcast na Lente, né? Vai ser forte, vai ser tremendo hoje. Aqui também está o Wesley do Cajado. Estamos aí, irmãos. Mais um dia aí, pela graça de Deus. Quinto podcast, hein? Hoje vai bombar, hein? E hoje estamos com a nossa... Hoje... Vai vir hoje aqui, vem aqui. Hoje vai ser forte hoje esse negócio, hein? Conta pra mim aqui que o negócio vai tremendo hoje. As bombinhas aí. Hoje estamos aqui com a entrevistada da noite, nossa Larissa do Monte, né? A menina homem, menina de Deus aí. Hoje esteve conosco, foi um sacrifício muito para estar aqui hoje, mas hoje Deus concedeu para estar junto conosco. Pai do Senhor Jesus, missionária Larissa do Monte. Pai do Senhor. Então vamos começar aqui com uma grande entrevista. Missionária Larissa, deixa eu falar algo para você. Como foi a sua infância? Me explica para mim como foi a sua infância. A minha infância, desde que eu tenho lembrança, desde 6 anos, foi bem traumatizante, né? Desde os meus 6 anos eu sofri abusos, né? Desde os meus 6 anos, passei muitas dificuldades, né? Fui abandonada pelo meu pai, né? Eu tive a participação da minha mãe, né? Até os meus 17 anos. Mas, assim, foi uma infância bem difícil mesmo, né? Muitas crianças estariam estudando, essas coisas eu tive que parar para poder trabalhar, ajudar minha mãe, né? E enquanto minha mãe trabalhava essas coisas, às vezes eu ficava com os meus tios, às vezes eu ficava com meus primos, né? Os meus próprios primos acabavam abusando, né? Sim, foi muito... pelo que você está falando aí, foi muito conturbador, né? A sua infância, né? Sim. E aí, em termos de religião, qual religião se foi? Então, a minha família toda nasceu no candomblé, né? Todos nós nascemos no candomblé e eu fiquei na religião até meus 16 anos. 16 anos, aí você teve... Quais as experiências, assim, eu nasci no berço evangélico, você já veio do candomblé, né? E qual a sua experiência, assim, as suas maiores experiências no candomblé? Bom, não posso falar que eu tive muita experiência, né? Assim, eu fui uma pessoa que eu estava ali, mas eu nunca me senti em casa, né? Então, assim, pela minha família toda tá ali, praticando as práticas dele, né? As liturgias, os dogmas dele. Eu me interagi ali, mas eu nunca me senti, assim, num lugar que pra mim não era o lugar certo, porque eu não conseguia fazer as mesmas práticas. Não conseguia praticar as mesmas matanças, não conseguia fazer os mesmos atos, não tinha coração para fazer, assim, os mesmos sacrifícios que eles faziam, né? Então, assim, a minha experiência ali foi uma experiência de choro, porque eu chorava e eu nunca via realizar nada. Então, essa é a experiência que eu trouxe de lá. Você falou também sobre abuso, né? Você falou que a sua mãe teve que trabalhar e deixar você nova, né? Na mão das parentes, né? E conta como é que foi essa para você, como criança sendo abusada pelos seus próprios primos. Então, assim, minha mãe não tinha muita noção, né? Porque, assim, na verdade, nem minhas irmãs sabiam, né, disso, né? Quando minha mãe saía, assim, às vezes brincadeirinha de priminho, sabe? Vamos brincar de casinha, essas coisas. E aí acabava que na hora H, meus primos pegavam, colocavam a parte íntima pra fora e, vamos brincar assim, 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 assim. E hoje em dia eu sei que é um abuso, porque na época eu não sabia o que era. Mas hoje eu sei. Então, assim, pra mim era bem difícil, porque minhas irmãs, elas foram criadas pela minha avó. Sim. E eu fui a única que fui criada pela minha mãe, porque eu nasci de um adultério. Então, minha mãe, ela foi pai e mãe pra mim. Né? E ali começou aquela jornada, né? De estar um lugar aqui, um lugar ali. Às vezes eu tava na casa dos meus tios, às vezes eu tava na casa da minha tia. Né? Chegou um momento da minha vida que minha mãe, ela foi fazer as obrigações dela dentro do centro de macumba, que a gente chama como recolher, né? Quando a gente deita para iniciar, né? O orixá. E a minha mãe ficou 3 meses, né? Ali dentro. E durante esses 3 meses eu fiquei com a minha irmã, né, uma das minhas irmãs, e foi os piores 3 meses da minha vida. Porque ali eu passei muita necessidade, minha irmã chegava comigo na casa de um tio, ele falava que não queria eu lá, e assim foi indo, foi muita rejeição, né? Então foi bem dolorido passar por essa experiência, né? E a sua mãe, ela ficou 3 meses ausente, né?
E você falou que foi muito difícil, que você ficou na mão de parentes, né? E isso foi difícil. Tem um momento também, você falou que de fome. Esse momento para todo mundo é muito complicado, no momento de fome, você quer algo para comer e não tem onde o que comer, recorrer. E conta como foi essa experiência que você teve assim de passar fome. Porque nós tivemos sempre juntos e nós sempre falávamos sobre essas situações que você passou na sua vida. Sobre, teve até momentos que você teve que pegar até alimento do lixo. Você me contou uma certa feita, foi uma coisa como eu confesso que na época você me contou assim, falei, rapaz, mano, que difícil. Eu reclamei muito da minha vida, mas nunca cheguei nessa situação. Conta um pouco dessa experiência, que foi uma experiência muito complicada, difícil. Então, assim, quando minha mãe se ausentou para fazer, né, as obrigações dela durante 3 meses, só que eu fiquei sem ver minha mãe praticamente quase 6 meses, né, porque minha mãe também estava passando por algumas dificuldades, né, então, assim, durante esse período, igual eu falei, eu fiquei com a minha irmã, só que minha irmã não tinha muito juízo na época, ela ia pra bar, essas coisas, e ela me carregava junto. Então, às vezes, chegava dentro do baile que a minha irmã tava, era só, tipo, homens mais velhos, e minha irmã me largava lá no meio e eu acabava sendo cantada por eles, né? E eu lembro que quando eu chegava na casa da minha tia, às vezes, como era muitos primos junto, às vezes ela não tinha nada para dar pra gente café da manhã, almoço, né? Então, às vezes ela passava aquela água-café, né? Que era aquela borra de café que sobrava, aí passava e ali a gente, né, se saciava. Né? E assim, eu passei muita necessidade mesmo. Lembro que uma época a minha mãe, depois que tomou as obrigações dela, quando eu retornei para casa, eu cheguei em casa, minha mãe estava sem água, sem luz, sem despesa, sem nada. E eu lembro que nesse dia minha mãe olhou para mim e falou: "Não tem". Aí minha mãe, ela limpava prédio, né? E nesse dia ela trouxe uma pizza do lixo, né? E ela pegou e falou: "É o que você vai ter que comer, porque é o que tem". E eu comi sem reclamar, né? E ali em diante, assim, no outro dia, minha mãe sempre passava roupa, fazia o que fosse, né? E aí eu vi a primeira macumbeira ajoelhar, sem conhecer a Deus. Foi quando bateram na minha porta e eu lembro que minha mãe falou uma frase pra mim. Passa o que passar, você nasceu pra ser diferente. Então é por isso que eu não deixei você ser criada pela sua avó. Eu abandonei tudo, minha mãe era médica, né? Eu abandonei tudo, eu preferi passar a dificuldade porque com você o propósito era diferente. Então, eu creio que ali eu tenho uma leve lembrança, assim, da minha mãe ajoelhada na cozinha, né? Bateram na porta, né? A vizinha, tipo, acho que isso chegou, né? Aos ouvidos da vizinha. E naquele dia veio, né? O pai da Cristina, né? Que a gente fala que é pai, é padrasto, né? E aí ele pegou e fez uma boa compra pra minha mãe, pagou água, pagou luz. E aquele dia eu vi minha mãe ajoelhar, uma macumbeira ajoelhar, levantar as mãos pro alto e falar o nome de Deus. Então, ali eu descobri que, assim, quem era Deus? Através da vida da minha mãe, que era macumbeira. Mas eu nunca tinha ouvido essa pronúncia dentro da minha casa. E ali eu vi minha mãe agradecer. E ali as coisas começaram a melhorar, né? Então, Melissa, hoje você está na presença de Deus, né? Você é uma missionária no monte. As pessoas, vejo as pessoas comentando muito sobre, através da sua vida, elas mudaram, assim, até dentro do evangelho mesmo, as pessoas dizem que você chegou até ela e você mudou as trajetórias dela pelas suas orientações. E me conta um pouquinho sobre essa parte que você conheceu Deus, né? Você saiu desse momento de sofrimento, né? Lógico que com Cristo nós continuamos sofremos, que quando vai acabar o sofrimento, quando é a partir do momento que nós temos nossa salvação lá no céu. Mas me conta assim, como você discipula as pessoas, quem foi a sua influência, como você conquistou essa capacidade de discipular pessoas que esses tempos atrás estavam no monte. E ela falou assim, a missionária da sua filha lá, meu Deus, ela me ajudou bastante no momento, mas agora não vejo muito ela. Falei assim, eu até falei para essa pessoa, falei assim, então, ter pessoas assim, ela discipula, depois de Deus tira para ela discipular outras pessoas. Me conta qual foi sua influência, como Deus te deu essa capacidade de você estar alimentando vidas com a palavra dele. Então, assim, a trajetória, assim, a mudança
da religião espírita para a igreja foi, tipo, por uma dor, né? Igual eu falei, minha mãe era espírita, né? E depois desse ocorrido, ela retornou pro centro de Macumba, né? E um certo dia nós estava lá, minha mãe teve uma queimadura na mão, né? E, enfim, aí minha mãe pegou, na época ela se manifestava, né? E aí ela pegou, hoje pra mim, eu falo manifestação porque eu tô em outro entendimento, porque minha fé hoje é cristã, né? Mas Sim. na época eles falavam incorporação, né? Então ela desenrolou aquela mão e eu vi aquela bolha na mão da minha mãe e ali eu comecei a chorar. Eu não entendi nada. Pra mim, eles estavam maltratando a minha mãe, né? Mas eu não entendia que o que era, na verdade, não era eles, era aquilo que estava com ela, entendeu? Porque quando a gente tá lá dentro, a gente tem uma visão. Quando a gente tá aqui fora, a gente tem totalmente outra visão. E ali, depois disso, passou um tempo, né? Veio alguém lá dentro, né? E falou que ia levar a minha mãe. Né, que a gente chama de toque e tal. E falou, eu vou levar ela. E aí, depois que aconteceu isso, né? Passou uns 3 meses, minha mãe descobriu que ela estava com hepatite. Ela pegou as 3 tipos de hepatite. E ela veio a falecer, né? E aí, depois que ela faleceu, eu dentro do centro de Macumba, né, minha tia se manifestou uma certa época, e aí lá dentro o próprio, né, demônio olhou pra mim e falou que não tinha como eu ficar naquele lugar, porque se eu ficasse lá, eles não poderiam oferecer culto. Porque Deus, ele tinha um propósito na minha vida. E o que estava em mim era muito mais forte do que estava neles. E ali minha tia pegou e me expulsou de dentro do centro de Macumba. Fui expulsa do meio deles. É forte, hein? E aí começou a trajetória, né? Eu fui pra igreja, né? A primeira igreja que eu entrei foi a Renascer. Eu entrava dentro da igreja e falava, Deus me livre que eu vou servir esse Deus, tá repreendido. Pegava o celular, na época eu era bem piriguetinha, né? Ia de shortinho curto, né? E assim, ia do jeito que, porque assim, eu não tinha entendimento de que era Deus. Eu não sabia que era ele. Eu conhecia o Deus que tinha me apresentado. Não conhecia o pai que eu tenho hoje, né? E ali, depois disso, de tanto sofrimento, eu fui morar dentro do centro de Macumba, né? E aí foi quando a minha irmã decidiu, a minha irmã mais velha, eu tinha 17 anos, né? Quando minha mãe faleceu, minha irmã mais velha decidiu ir pra Tiradentes comigo, né? Aonde era o apartamento da minha mãe. E aí foi quando eu saí de dentro do centro de Macumba e fui pra lá. Aí foi quando eu conheci a dona Ana, né? Que era uma senhorazinha. E eu dentro da Renascer, a senhora chegou em mim e falou assim, mocinha, você sabe jejuar? Eu falei, não sei nem quem é esse Deus, imagina você quem jejuar. Eu falei dessa maneira pra ela. E ela falou assim, tem algo dentro de você que precisa ser despertado. E eu vou te ajudar. Sim. E ali ela começou a me discipular, a me ensinar a jejuar, me ensinar a orar. Sim. E só que eu não tinha aquele amor. Porque eu não conseguia entender. Eu tava ali num momento de transição entre libertação e saber quem era esse Deus que todo mundo falava. Sim. Então, na verdade, eu comecei a ir pela igreja pela dor. Pelo momento de eu ser expulsa do centro de Macumba e não ter refúgio. Porque nenhum lugar me aceitava mais. Eu ia pro centro de Macumba, todos me expulsavam. Né? E aí, ali eu comecei a ir pra Renascer, né? Eu já era casada, tal. Me batizei, meu marido se batizou junto, né? E aí, aonde nasceu o discipulamento, que eu descobri que eu tinha o dom da intercessão, da libertação. Foi quando eu descobri que meu marido tinha me traído, né? Ele começou a... Eu tava com a minha filhinha pequena, a Ana, né? Hoje ela tem 8 aninhos. E eu lembro que ele começou a colocar muita carga roubada dentro de casa, essas coisas, né? E a dona Ana vinha e falava, ó, se você continuar nessa situação, você pode perder até a guarda da sua filha, porque os vizinhos vão denunciar e tal. E aí meu marido começou a se engraçar com um monte de mulher, ele começou a me maltratar muito, nunca relou em mim, mas em palavras, né? E ali um dia ele veio pra cima de mim, né? E eu só lembrava na minha cabeça que a dona Ana falava assim pra mim, se um dia ocorrer algo com você espiritualmente, você dá glória em pensamento e repreende. E foi o dia que ele me levantou pelo pescoço dentro de casa e eu comecei a repreender. E da boca dele só saía, você não tem mais força que eu. Você acha quem você é? Você acha que pra me enfrentar? E ali, conforme eu fui dando glória, 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 repreendendo em pensamento, ele perdeu as forças dele. E ali eu entendi que nasceu um ministério de libertação. Olha, faz uma pergunta aí, profeta. E fala pra mim também assim, como que veio essa transformação na sua vida, assim, de você mudar suas roupas que você vestia, suas músicas que você ouvia? Meu Deus, é difícil, hein? Que sabemos que tem pessoas que demoram um tempo pra ver a transformação na vida dela. Fala pro pessoal, como veio essa transformação na sua vida e que área veio assim? Sim, assim, a minha transformação no evangélico, eu saí do centro espírita e em menos de um ano eu tava liberta, né? Então, assim, só que a última transformação foi a roupa.
Foi bem difícil, porque eu era funkeira, eu amava funk, amava shortinho curto, Ele contou. topinho, Ele contou. piercing. Então eu era uma pessoa totalmente depravada, porque eu Sim. achava que pra ser mulher, eu tinha que usar o meu corpo, ser vulgar. Sim. E eu não tinha valores, e eu não respeitava princípios. E depois que eu fui descobrir no evangelho que era princípio, que era valores, que eu não precisava mostrar pra ser. Sim. Né? Que acho que a melhor beleza que nós temos é a presença de Deus, né? Ela nos apresenta, né? E durante esse decorrer, eu fui pra uma igrejinha, né? Eu saí da Renascer, né? E fui pra outra igrejinha. Nessa igrejinha, o pastor começou a falar, você não pode andar assim, você tá vindo pra igreja, não sei o quê, né? E começou toda aquela burocracia, né? Só que como eu sempre fui atrevida, assim, em responder, né? Eu falava pra ele, eu vou vir do jeito que eu quero. E eu via que as pessoas, elas queriam me forçar a isso. Sim. Então eu fazia de propósito, porque eu era pirracenta. Aham. Ainda sou, né? Não mudei isso, né? Então. Então, só que hoje eu sou mais, né, consciente do que eu fazia. E eu lembro que uma vez eu fui pra igreja, tava no começo ali, aquele primeiro amor e tal. E eu saí da igreja e coloquei um shortinho curto. E fui pra minha casa. Quando eu passei na frente da igreja, pronto. Eu fui a falação da igreja. E aí a irmã pegou, começou a falar muito, né? E hoje em dia, eu com amadurecimento, eu não faria o que ela fez comigo. Porque eu teria entendimento que eu tenho que respeitar o nível espiritual que cada um está. Então, se ela já era uma pessoa que estava além do nível espiritual, ela tinha que ter a visão que eu não estava liberta. Que eu precisava ser liberta ainda. Então, ali ela poderia ter me matado espiritualmente. Então, assim, enquanto as pessoas continuam falando, eu não tive mudança. E um dia eu entrei dentro do meu quarto, foi a primeira vez que eu escutei a voz de Deus. Eu olhei pro espelho, não tinha ninguém dentro de casa. E eu escutei a voz. Você acha que você tá me agradando assim? Eu olhei pro lado, eu olhei pro outro, eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? Porque eu não sabia, não conhecia. Jeová pega, filho. Com força. Aí Aí pegou. aí eu olhei de novo, olha no espelho. Você acha que você tá me agradando assim? E aí a lágrima desceu. Aí eu peguei tudo que tava dentro da minha gaveta, fiquei sem roupa, não tinha nem roupa pra colocar. E aí eu peguei e joguei tudo fora. Tudo fora. E ali foi a primeira vez quando eu ajoelhei e eu escutei, levanta Jeremias, que foi a primeira palavra que eu escutei. Eita. É forte E demais, então né? a transformação da minha roupa, ela não veio por força. Ela veio porque o Espírito Santo me convenceu que eu estava sendo vulgar, Sim. que eu não estava apropriada. Então essa foi a transformação. Wesley, então manda a pergunta aí pra... Sim, sim. Larissa, naquela época, assim, que você tava, você falou que sofreu abuso, ficou no candomblé também, assim, né? Assim, as coisas que tinha lá, assim, pra te oferecer, assim, muitas vezes, assim, o Espírito Santo, assim, mesmo quando você era pequeno, assim, não te tocava pra poder, assim, se apartar daquilo ali, pra poder seguir um caminho com Jesus Cristo, assim? Então, funcionava assim. Como nos caminhos de Deus, né? A palavra de Deus vai dizer que nós temos que ensinar o filho, né? O caminho que se deve andar, né? Então, lá, o caminho que minha mãe me ensinou foi esse. Porque era o caminho que ela conhecia. Sim. Então, não a julgo porque era o entendimento dela. Né? Só que, naquele momento, lá dentro, eu sempre fui uma pessoa que foi agraciada por dons. Só que eu não sabia que esse dom vinha de Deus. Né? Então, assim, de pequenininha eu sempre tinha visões. Eu olhava e falava para as pessoas, você pode preparar o caixão que você vai morrer. E a pessoa passava o tempinho e morria. Eu já sabia a data, a previsão que minha mãe ia morrer. Só que eu não sabia que esse dom era um dom de Deus. Entendeu? Eu sabia que era um dom de lá. Então, eu comecei a viver como Lídia. Escravizada lá dentro. Sim. Pelo dom que eu carregava. Sim. Rapaz. Entendeu? Então, assim, não tinha como falar que o Espírito Santo me incomodava porque eu não sabia quem era. Sabia quem era. Mas algo me incomodava, assim, que eu não conseguia Não sabia, né, que fazer era, né? sacrifícios. Quando chegava a hora de eu sacrificar um animal, eu não conseguia. Eu não tinha força. Nossa. Porque eu Rapaz. falava, que estranho. Eu chorava. E às vezes eu Chorava. era chamada até de frouxa, porque eu não conseguia. Que seu lugar não era ali mesmo, né? Meu lugar não era ali. Não era ali, Só né? que eu só tinha 6 anos quando eu fui Ó, iniciada 6. lá dentro. Ó. Então eu não tinha um entendimento de quem era Deus ou do que eu estava servindo. Eu estava no caminho que minha mãe me ofereceu. Sim. Que foi o que a mãe dela ofereceu e veio de gerações, né? Rapaz. E eu também aqui quero saber algo aqui. Como você lidou com também as perseguições dentro do ministério? Quando você cresceu no ministério, você começou a chegar em termos de unção.
Nós sabemos que todo mundo que se destaca no ministério tem perseguição, né? José se destacou entre os irmãos, gerou perseguição. Fala um pouco como você lidou com essas perseguições dentro do seu ministério. Bom, igual eu falei, assim, tudo na minha vida foi muito rápido, né? Eu tenho 7 anos na presença de Deus, mas com experiências profundas, né? Porque eu aprendi assim, o tempo determinado que você tem com Cristo não significa a profundidade de experiência que você tem com Ele. Porque talvez eu tenha 2 meses, mas eu tenha experiências profundas, e talvez você tenha 10 anos e você não tenha as mesmas experiências que eu tive. Então, assim, eu saí de lá, né, com 1 aninho, com 5 meses eu já estava pregando a palavra de Deus. Então, assim, eu comecei a me destacar muito. Muito, muito. Até que chegou uma época da minha vida que eu passei, acho que a maior perseguição da minha vida. Né? Eu tava ali com o apóstolo sempre me apoiando, né? Foi um escudeiro ali. Cheguei a pesar 36 quilos de tanta perseguição. Eu sempre fui um pouco mais cheinha, né? E, assim, eu não tinha roupa que servia mais em mim, porque minhas roupas caíam. Porque a unção, ela atrai, né, tanto o lado bom quanto o lado ruim, né? Porque ela vem com a inveja, né? E às vezes as pessoas, elas te discipulam pra crescer, mas não querem ver você se destacar mais que elas. Se destacar. Né? Isso aconteceu na minha vida. Eu comecei a me destacar na pregação, comecei a me destacar nos dons. Nossa. E acarrentou como José. Né? Os irmãos começaram a ter ciúmes de mim. Larissa, deixa eu te falar um negócio pra você. Você falou sobre depressão, né? E falou perca. Vamos pontuar aqui. Como você lidou com a perca da sua mãe? Porque não queira sua mãe, foi seu pai. Você não teve pai, né? Você teve nos bastidores, né? sempre conversava. Você não teve, assim, se foi um fruto, igual você citou, que foi um fruto de adultério. Sim. Você não teve esse lado paterno. E a sua mãe era seu pai e sua mãe ao mesmo tempo, né? Sim. Fala pai, como é que é falar? As pessoas falam pai, né? Pai. Igual assim. Pai. Assim, Pai. como você lidava sem o lado paternal? Então, assim, igual eu falei, quando minha mãe faleceu, né, eu ainda estava no centro, depois eu conheci a Deus, e isso me levou a descer na profundidade com Deus. Então, eu sempre fui muito intensa por conta disso, porque eu sempre tive um vazio dentro de mim. Eu queria saber o que era ter um pai, né, e a maioria das pessoas que se aproximavam de mim não era porque tinha intenção de me mostrar o que era, mas sim intenção de ter algo comigo. Sim. Né? E eu encontrei em Deus, né, o único consolo que eu tive quando eu perdi minha mãe. Porque quando eu perdi minha mãe, eu tive que ser forte, porque eu segurei minhas irmãs. Eu sou a caçula, mais nova, né? Mas, assim, pra mim foi bem difícil lidar, porque até hoje, vou falar, eu sou curada hoje da dor da perca da minha mãe. Né? Mas, assim, foi um momento muito difícil da minha vida, porque tudo era com ela. Eu dormia com a minha mãe, eu comia com a minha mãe. Nossa. Eu nunca dormi sozinha na minha vida. Então, eu tive que me adaptar ao extremo. Então, assim, foi dolorido. Mas, assim, eu encontrei em Deus o que eu não encontrei lá, eu encontrei no Evangelho. Ah, sim. Que eu vim pelo Evangélico para suprir, né? E eu encontrei, né, em Cristo isso, o pai e a mãe que eu precisava. Eu precisei aceitar aquilo que Deus tinha, né? Porque eu creio que, independente que minha mãe não era da religião, mas Deus tem um propósito para todas as coisas, né? Sim. Então, Deus tinha um propósito de levar ela. E eu tive que aprender a lidar com dores. Porque hoje eu curo pessoas, né, pela misericórdia, que passaram pelas mesmas dores que eu. Então, se eu não tivesse passado, eu não tinha a mesma proporção, né, pra falar e pra ajudar a pessoa a se curar. Porque uma coisa é você falar, outra coisa é você passar a dor. Né? Então, foi muitos momentos difíceis. Foi momentos de grito, foi momentos de depressões, foi momentos que eu peguei faca pra me cortar, foi momentos que eu peguei tesoura, foi momentos que eu tenho a ponte ali no Monte Aricanduva, eu tentei me jogar da ponte, eu acordei na casa de 2 pastores, que é a Neide e o Márcio, hoje eu agradeço a vida deles. Então foi bem dolorido, foi bem difícil. E me conta qual foi essa experiência? Teve também, tantas perseguições, tantas percas na sua vida, né, decorrer, você vê, desde a sua infância, desde pequeno, você já teve traumas, né? E como você aprendeu a lidar com também, você teve depressão, né? E depressão você teve meados de 2000, 2021, não é? Isso. Teve uma depressão dentro do templo. Sim. Me conta essa experiência, não é fora, dentro do templo. Me conta essa experiência.
que você passou e acho que quem soube aqui era só, acho que a única pessoa que soube ali foi eu, né? Sim. Foi um momento muito difícil, né? Eu tive que sempre manter assim firme, levanta a cabeça, não baixa a cabeça, você é uma pessoa que tem potencial e você sempre foi a guerreira ali. Tem momentos que você estava muito, chorava, desabava. Eu falei pro Calma esses dias Falou. que você ficou, teve uma saída para um retiro, você ficou 3 dias de joelho, nós voltamos, nós saímos e retornamos, você estava de joelho. Me conta essa experiência que você teve dentro do templo. Eu falo para muitas vezes, as pessoas acham que eu sou polêmico, mas muitas vezes os maiores causadores de depressões em muitas igrejas, em nosso meio, são nós mesmos. Sim. Porque não sabe, você não tem um amor ao próximo. De amor. Porque a religiosidade acaba, eu sempre falo, as pessoas acham ruim, o religioso é o assassino de alma. Conta para mim sobre a experiência. Então, realmente, né, foi um ano bem difícil na minha vida, né? E foi dentro do templo, né? Acho que foi a minha maior depressão. Porque é igual eu comentei com o Cauã, né? Foi uma época que eu me destaquei muito. Sim. E ali eu procurei apoio e não tive. E ali, quando eu achei que eu estava curada, Deus precisava mexer em feridas dentro de mim. Foi quando começou a vir lembranças da minha mãe, lembranças do meu pai, lembranças da minha infância. Então, assim, eu estava em guerra. Só que quando eu procurei apoio dos meus irmãos lá dentro, eu não tive. Nossa. Eu ouvi palavras ao extremo. Palavras muito doloridas. Então, eu procurei apoio dentro da casa e eu não tive. E isso me levou a cada dia mais ao abismo. Só que eu não desisti. Foi uma época que as pessoas me chamavam de metida, me chamavam de exibida, e eu não tinha nenhum arroz e nenhum feijão para comer dentro de casa. Então, agora eu falo para os irmãos. Vocês falar que serve a Deus, vocês vivem no evangelho artificial, vocês vivem um evangelho religioso. Eu tenho um nojo de pessoas religiosas, porque os religiosos são os assassinos de almas. Continua. E como que teve esses processos de... porque a depressão vem em vários fatores. Vários fatores. E sempre, se você tiver na depressão, se tiver apoio, você consegue suavizar isso. Né? Sim. Mas, pelo que eu estou entendendo, foi suavizado para você. Acho que te jogaram muito mais pro buraco do que te ajudaram. Sim. Explica para mim, dentro do templo. Sim, igual eu falei, assim, tipo, às vezes eu procurava pessoas lá dentro, porque a minha alma tava gritando por socorro, né? E quando eu chegava, eu escutava sempre que eu era forte, que eu era a melhorzinha, que eu era a chaveirinho, que eu era a preferidinha. Então, aquilo ali, eu entrava sorrindo, disfarçando, mas eu saía chorando. E eu tava naquela palavra, que vai tudo bem. Só que a gente tem que tomar cuidado também com essa palavra, que vai tudo bem. Porque o vai tudo bem tava me matando por dentro. Porque uma vez, Larissa, você tava pulando, um dia que você mais pulou na igreja. Foi esse dia mesmo. Aí eu cheguei e você, Larissa, você não tá bem. Eu tô bem sim. Falei, Larissa, você não tá bem. Eu tô bem. Mas só que você não tava bem. Sim. Eita, começou a chorar. Esse negócio ficou muito marcado, assim, parece que deu um trauma na minha mente. Igual eu falei, né, durante esse processo, assim, sempre as pessoas me viram como uma pessoa forte, né? Mas, na verdade, eu tinha as minhas limitações, eu tinha as minhas fraquezas, porque a gente não pode se considerar como semideus na Terra. Sim. Nós somos semelhanças dele, mas nós não somos Deus. Não. Então, nós sofremos... nós sofremos dificuldades. Sim. Que a carne nos proporciona isso. Nós temos momentos de alegria, momentos de tristeza, momentos de dores. E eu lembro que nesse dia eu tava no extremo do extremo do extremo. Eu não aguentava mais, eu tava pedindo socorro, mas eu tava sorrindo por fora. Né? Porque, igual fala, né? A aparência às vezes engana muito. Você pulou, sapateou, deu um glória com força lá. Só que eu sabia que eu não podia pedir ajuda. Sim. Porque se eu pedisse, as pessoas iam me negar da mesma forma. Sim. Então foi quando ele pegou e falou que eu não tava bem. Ali eu me despenquei. E eu lembro que, acho que foi no outro dia, eu fui pro monte. Fui procurar refúgio em Deus. E eu fui chorando mais ou menos 2h30. Eu fui andando naquele dia, eu gastei 2h30. Eu lembro quando eu cheguei no pé do monte. Eu chorando, encontrei com ele. E ele falou, sobe lá que Deus vai falar com você. E eu chorei muito nesse dia. E ele me ofereceu uma coisa tão simples. Que o dinheiro não compra. Que a fama não compra. Aí. Que o nariz empenado não compra. Sim. Né? Foi apenas um abraço. Aí. E foi um abraço que me curou.
Porque às vezes é o que falta dentro da igreja. As pessoas, elas brincam, elas acham que depressão é brincadeira. E não é. A minha depressão, ela começou no nível que eu não queria me arrumar mais. Depois ela veio, eu não tinha fome. Depois da fome, eu perdi o sono. Eu passei 3 meses sem dormir dentro de casa. Eu via o espírito da morte. Ele se transfigurava do lado da minha cama. Depois disso, eu pegava faca, pegava tesoura. Só que quando eu ia pra me cortar, pra fazer alguma coisa com a minha mão travava. Era Deus. Sim. Porque era pra mim estar morta hoje. E quando eu tentava pedir ajuda, eu não tinha pra quem pedir ajuda. Né? Eu sempre tive ele como intercessor, mas eu não tinha pra quem pedir ajuda. E acho que dentro do templo nós temos que observar mais. Que às vezes a pessoa tá pulando, sapateando e gritando, mas com a alma ferida. Com uma Que ferida. as pessoas Às elas vezes tá estão triste. elas estão preocupadas Nossa. em tratar somente a capa. A capa é E verdade, Deus, ele sim. quer o seu interior. Isso é verdade. Que adianta tá com a capa boa e o interior podre? Interior podre mesmo. Totalmente. Como é que você vai curar se você não foi curada? Às vezes, no meio do processo, é igual você falou de discipulamento, eu tive que curar e ser curada através Ser da vida curada. da pessoa. Então, eu Aí. tive que aprender ali como Moisés, porque Moisés, ele aprendeu conforme ele ia discipulando as pessoas. Sim. Então, eu fui curada fazendo a obra de Deus. E você vê que as pessoas tão religiosas, porque as pessoas não enxergavam algo que um dia eu cheguei a um tempo que eu falei assim, "Mano, que motivo eu tenho de ficar com a igreja aberta, mano? Se eu tô falando algo pro povo, o povo não tá entendendo isso. Eu fiquei meio revoltado, mano. Por quê? Porque as pessoas, de vez, não, vamos, o que tá acontecendo? Ah, não, tá tendo, nossa, muito chaveirinho, puxa saco, é isso, Puxa um saco. aquilo. Briguinha, né? E na verdade, a intenção de minha e de todos é que uma pessoa tá morrendo dentro do templo. Tá se acabando dentro do templo. Tava emagrecendo dentro do templo. Tava secando dentro do templo. E as pessoas não estavam enxergando isso. E isso, eu fico, meu Deus, eu mantinha uma postura assim. Mas muitas vezes eu não gosto de comentar isso, chorar, né? Chorar. Mas muitas Ele fala vezes chorando. eu chorando, muitas vezes assim. Só que eu falo, olha, é a cabeça. Eu lembro que uma época ele pegou e falou assim, você estava sendo uma talvete. Ele falou? Ele falou? Falou. Eita, Porque, tipo, mano. eu não tinha mais roupa, minhas roupas eram toda costurada. Eita. Aí as pessoas chegavam em mim e falavam, tá fazendo regime? Que regime? Eu não tinha nem nada pra comer dentro de Nossa, casa. jejum, né? E às vezes ele olhava assim e ele falava pra mim, eu vou te mandar dinheiro pra você colocar. Não, eu não quero. Porque eu não tinha vontade de comer. Nossa. E eu ia a pé pra igreja e voltava a pé da igreja, porque Eita. quando ele ia me levar, era boato que eu corria. De, tá gastando gasolina, tá gastando isso. É. Mas isso nunca foi motivo pra me desistir do meu Deus. Sim. Eu ia a pé e voltava todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Então, foi um momento muito complicado, né? Foi um momento Foi um muito ano. difícil. Mas foi um ano, assim. E não era só dentro do templo. Chegava em casa, era outra bombardeamento, né? Isso, chegava dentro de casa, era o marido usando droga. Chegava dentro de casa, eu não encontrava minhas roupas, eu não encontrava meus alimentos, eu não encontrava meus móveis. Era totalmente desestruturado. Eu Sim. apanhava dentro do templo e apanhava dentro de casa também. Agora chegou assim aqui as Então. perguntas aqui, ó. Tem aqui a Leida, conhece a Leida? Boa noite, Pai do Senhor Jesus, irmã Larissa, você é a benção, saudade, lembra da Leida? Amém, eu lembro ela. Leida, Boa né? noite, mano Leida. Leida. E tem aqui a Elisandra Sais, a esposa do Wesley, eu sou fã também. Ô, Tem um Jesus. seu fã aqui. Eu tenho emoção, sabe? Ixi. E aí aqui a Leida fala assim, um forte testemunho. Isso, cadê mais? Tem aqui? Tem mais pessoas aqui, depois nós vamos lendo. Inclusive, a Leda me lembrou de um fato que foi forte, né? Ela gostava muito de louvar na igreja, né? E é igual eu falei pra vocês, né? Às vezes as pessoas, elas julgam muita gente pela forma que a gente se veste. E elas não entendem o nível espiritual que nós estamos, né? E ela sempre foi uma pessoa de usar roupa muito justinha. E eu lembro que uma vez isso causou uma polêmica dentro da igreja, né? E eu não fiquei contra. Sim. Porque, igual eu falei, às vezes a gente é muito religioso. Lógico que nós temos que ter postura de homem de Deus. E quem é homem de Deus e mulher de Deus se veste apropriado, sabendo que nós não temos que ter sensualidade dentro do templo. Só que nós temos que entender que até eu chegar até aqui eu tive um processo. Sim. E ela estava no meio do processo dela. Aham. E muitas vezes ela não foi respeitada no meio do processo dela. Por isso que nós temos que ter uma visão além.
A gente tem que ter uma visão de águia. A águia, quando ela tá no território baixo, ela não tem visão de nada. Ela tem a mesma visão que eu, o Cauã e o Wesley tem. Sim. Só que quando ela vê um problema, o que ela vai fazer? Ou pegar a presa, pra tirar o ar da presa, ela vai levar, ó, pro mais alto. O mais alto. Porque lá ela vai ter a visão do geral. É então, demais isso aí. eu comecei a ver, Sim. eu comecei a ter essa visão. Que a mesma visão que ele teve de mim, Uhum. foi a mesma visão que as pessoas não teve. Não teve. Porque nem sempre a multidão vai ter razão. Não. Às vezes a multidão vai estar errada. Uhum. Sim. O Jesus lá no meio da multidão, qual foi? Alguém me tocou. E o discípulo, ninguém te tocou, a multidão te oprime. Te oprime. Alguém me Tinha tocou. alguém. Então a multidão falava que não. E Jesus falava que sim, era Sim. apenas um toque. Um toque. Então eu era 1 contra 30, 40 membros. Sim. Então eu creio que a visão espiritual dele foi o quê? Visão de águia. Ele De fez o águia. quê? Eu vou levar ela pra cima. Pra cima. Porque eu preciso ter a visão ampla. Eu tenho pessoas para discipular. Eu tenho Sim. que cuidar das almas que não têm a visão do que está acontecendo, que ela está tendo uma transformação sobre a vida dela. Aham. Eu também não posso matar aqueles que estão dentro do templo Sim. e nem posso matar aqueles que estão matando ela também. Eita. Larissa, umas vezes eu deixei você, foi 2 meses, né? Foi. Conta essa experiência, 2 meses você ficou no óleo lá. Conta essa experiência. Foi. Igual eu falei, eu tava me destacando muito, né? Chegou um ponto de uma pastora meu Deus dentro do ministério olhar pra mim e falar pra mim que me odiava. Porque eu era exibida. Sim. Porque, igual eu falei, eu comecei a me destacar, né? Só que Destacar. assim, ninguém viu o processo antes, né? Era 3 horas da manhã, ele me acordava. Tubarão aí. 3 horas em ponto. E não tinha Passou como, isso tipo depois. assim, eu falar que não tava lendo. Porque quando eu falava pra ele, eu tô lendo, ele falava mentira. Ele não falava assim, não, ele falava real. Ele falava, você tá metendo louco. É, tubarão, eu vou fazer depois, né? Ele falava assim. E ele falava assim pra mim, vai ler, vai estudar, porque você vai precisar disso. E eu falava pra ele, eu não entendo nada. Eu vou ler o quê? E aí eu comecei ali, eu chorava muito, porque eu não entendia nada. E ali ele começou a me ensinar. E aí chegou um momento que eu comecei a me destacar muito na palavra. Na palavra. E aí, assim, acompanha do dom também, né? Porque cada um tem um chamado, um dom. Cada um. É. Né? A palavra todos nós temos que ter. Sim. Sendo como um obreiro, nós temos que saber manusear. Tem que saber Mas manusear. nem todos vão ter um dom diferencial na palavra. Sim. E eu fui agraciada com esse dom, pela misericórdia de Deus. Da Conta palavra. a sua primeira pregação, depois. Meu Deus. Foi Eita. forte o negócio. Nossa. E por eu ser agraciada com esse dom, eu comecei a entrar em destaque. E aí foi quando pessoas que estavam um nível maiores do que eu. Sim. Né? Na época eu não era nem uma diaconisa ainda. Né? Eu olhava pra mim e falava, eu te odeio. Mas por causa do destaque, chegou a falar pra mim assim, ó, quando eu fui pregar, ó, quando você chegar no púlpito, não precisa falar nada não, vai direto na revelação e fecha a Bíblia. E isso foi um membro ou foi quem? Foi uma pastora. Pastora. Foi Pastora. uma pastora. Complicado, né? E assim, a minha primeira pregação, Jesus, foi dentro do ministério também. Foi um culto de irmãs, né? E foi Jeremias, né? E eu estudei, criei nossa, maior expectativa. Eu falei, eita, que Deus vai me usar e Deus vai fazer. Mas você foi bem. Não, mas tipo, eu tava esperando mais. O mais, né? E ali, quando eu comecei ali, todo mundo falou da pregação. Só Sim. que eu fiquei frustrada. Me ligou Aí pro eu monte, saí de né? lá chorando. Eu falei, eu não vou pregar nunca mais na minha vida. Porque Ele vai os até profetas falaram que Deus ia me usar tremendamente e tal. Só que assim, Deus tinha muita coisa pra trabalhar na minha vida. Ego, muita coisa. Porque às vezes quando a gente começa a se destacar na presença de Deus, isso é normal. Sim. Se a gente não tomar cuidado, a gente acaba empinando o nariz um pouquinho. E o ego começa a vir junto. É. Sim. Então a gente tem que ser um discipulador pra começar, ó, dar uma segurada aí, minha filha. O apóstolo ele também fala isso pra mim, tubarão. Não é porque você quer, mas automaticamente, sem você perceber, você leva isso com você. Sim. Então aí, o elogio em excesso não faz bem. O elogio, ele tem que ter... até pra elogiar alguém que está se destacando na presença do Senhor, você tem que ter equilíbrio. E como que eu fazia elogiar você? Como é que era o meu elogio com você? É forte o negócio, né, Vaz? Bom, no primeiro dia que eu falei que eu nem pregava nada, aí você foi lá na igreja e tal. Eu lembro que você conversou com as irmãs. Você me ligou até no monte. Ele me ligou no monte, falou que nunca mais ia mais na Isso. igreja mais. E todo mundo falando que foi bem e tal. E aí ele começou a falar, não, mas deixa eu te falar uma coisa, Larissa. Ele foi bem claro nesse dia. No dia que você tirar toda a sua expectativa, Deus vai te usar tremendamente. Sim. Porque eu fui com uma expectativa carnal.
Eu fui com uma expectativa que alguém colocou em mim. Não é expectativa de Deus. Eu não fui pra glorificar o nome do Senhor naquela época. Eu fui porque eu queria, eu queria pregar. Falei, eu vou pregar, então agora vai, né? E depois disso, a gente vai amadurecendo, né? E aí eu lembro que na segunda pregação já foi diferente, na terceira já foi diferente. Na quarta pregação, Deus já tava descendo com unção dentro do templo, já tava me usando pra curar pessoas cancerosas e tudo mais, assim. Mas foi quando eu tirei a expectativa. Expectativa, Deixei né? Deus ser a expectativa na minha vida. Tem mais uma pergunta aqui, ó. Aqui tá frio ainda, daqui a pouco vai esquentando o negócio. A Valquíria, né? Valquíria, que você discipulou bastante até, esse dia tava falando de você. E ela falou pra mim, sabe, a Valquíria, ela vai responder agora. Você acha que falou que eu fui muito carrasco. Valquíria. Você falou que foi muito carrasco com ela, não fui só muito carrasco, não. Foi Carrasco, não. Foi? Foi não. Eita, agora é revelação. Cadê a Valquíria? Pergunta como a família dela reagiu quando ela começou a ir pra igreja. Quando minha família reagiu? Bom, no começo, tipo assim, minha família, ficou tranquilo. O problema foi quando eu comecei a me destacar. Quando eu comecei a me afirmar na presença do Senhor mesmo. Aí a minha própria família foi os meus maiores perseguidores. Porque quando viram que realmente eu estava disposto a morrer, a Larissa morrer, para nascer a Larissa do Monte, a Larissa em Cristo Jesus, tudo mudou na minha vida. Porque aí eu comecei a mudar a minha fala, comecei a mudar meus comportamentos, então foi bem difícil. E principalmente o meu marido. Ele foi o maior perseguidor da minha vida. Em casa e na igreja, né? Em casa e na igreja. Eu lembro que eu pregava e ele ficava fazendo papel de Satanás na igreja. Sim. Ele ficava lá na frente, tipo, falando pra todo mundo, que adianta pregar, não tem amor pelo marido. Ele falava, né? Mas ele me colocava numa prisão espiritual, querendo ou não, porque como ele era usuário, então ele queria que eu fizesse as mesmas práticas que ele. Só que eu tava disposta a ser diferente, a viver realmente o que Cristo tinha na minha vida, né? Então eu pregava na igreja, quando chegava em casa eu era afrontada. Era diaconizinha de merda, era missionariazinha de merda, era meio quilo de palavra. Agora, porque sabe ler um versículo da Bíblia, já acho que sabe alguma coisa. Então, assim, eu não tive apoio. Não teve apoio. Eu não tive apoio. E aqui a Lisandra Sais, ela pergunta, como você lidou com essas perseguições dentro da igreja? A Lisandra é a esposa do Wesley. Descendo pro profundo. Quanto mais as pessoas se levantavam, mais eu descia em oração, mais eu descia em jejum, e eu me calei. Sim. Eu me calei, porque às vezes as pessoas olhavam pra mim e falavam assim, se você não tá devendo, por que você não se justifica? Jesus chegou uma época da vida que ele foi levado pra cruz, ele podia ter se justificado, mas ele não abriu a boca. Ele foi caladinho, como um cordeiro mudo, ainda sabendo que ele estava certo. Sim. Então tem épocas da vida que, dependendo da sua sabedoria, o ímpio, ele realmente se manifestaria. Mas o prudente, tem época que ele entende que ele tem que ficar calado. Então eu venci em jejum e oração. Deixei Deus falar por mim. Eu tava naquela palavra, né? Essa peleja não tereis que pelejar, eu pelejarei por vós, né? Uma pergunta aí, Falareis e eu pelejarei por vós. Tem uma pergunta pra Larissa. É que daqui a pouco vai começar a esquentar, né? Esquentar. Então só aquecendo a turbina. Que nem ela falou, né? Que ela sofria perseguição na igreja e também na família dela, né? Sim. Porque para lidar, né, com o emocional é muito forte, né? Porque chegava em casa, o marido, né, usava droga, né? Pegava as coisas dentro de casa, né? Brigava muito com ela, né? Aí o refúgio era um monte, né? O refúgio é Deus, né? E a igreja, também o pessoal ficava perseguindo. Como é que é poder lidar com isso para poder... Porque você buscar mesmo era Deus ali no monte ali, e ir pro monte e buscar Deus ali, né? Que é o lugar, a casa, né? A segunda casa, né? Na verdade, assim, o meu refúgio seria a igreja, né? O templo onde eu congregava, né? Só que quando eu chegava dentro do templo... Não foi. Não foi. Entendeu? Porque, na verdade, é igual eu falei, as pessoas, elas tinham o mesmo patamar que eu. Porque se elas estivessem no patamar a mais, elas não fariam o que elas fizeram comigo. Rapaz. Então, assim, aí dentro da minha casa, o pessoal começou a falar, pega a cama, vai colocar no monte, então. Nossa. Mora no monte.
Porque eu comecei a subir todos os dias. Porque um dia eu quase Era tropecei em você, chuva. né? Quase tropecei lá no monte lá. Ô, lá no monte tinha aquela coisa roxa lá. Aí tinha um pano de saco roxo, né? Roxinho, né? Deitada lá. Já dormindo. Dormindo no monte, porque porque era um lugar que tinha paz pra dormir. Orava lá e depois acabava... Dormindo. Eu vou fazer uma pergunta pra você. Você acha assim, ó, que para as pessoas resistir a isso, também tem um pouco fogo de palha também, porque teve pessoas que quando estavam sofrendo perseguição, calúnia, fofoca no ministério, elas param. Mas você vê que a missionária Larissa, ela continuou, então isso aí foi fogo de lenha, que ela continuou. Qual o segredo para continuar, vencer esses ataques em todos os lados? Esses psicológicos e esses espirituais. Bom, segundo o meu discipulador, né, o apóstolo, eu sempre aprendi assim, propósitos, né, com Deus. Sim. Sempre ele falava pra mim assim, entra em um, sai no outro, entra em um, sai no outro, entra em um, não respira. Entra em um e sai no outro. Oração, jejum, vida regrada com Deus. Sim. Esse foi a chave. E principalmente saber quem eu sou. Porque para as pessoas eu não tinha caráter, mas para Deus eu tinha. E hoje, tudo aquilo que falaram sobre mim, as pessoas dizem que não era. Porque uma fruta contaminada pode contaminar todo o rebanho. Por isso hoje eu prego hoje, falo na igreja hoje. Aqui não vai ter mais fruta contaminada. A fruta contaminada nós banem, arranca fora. Joga fora. Por quê? Não adianta você tentar recuperar a fruta podre. Fruta podre é podre, vai morrer Sim. podre. É verdade. Né? E eu acho uma dica interessante, assim, né? Pra quem é líder, tá, assim, governando uma igreja. Sim. Que quando começar, assim, eu não era de falar nada, né? Só que eu tinha uma pessoa que estava ali de escudo comigo, que era o apóstolo, né? E muitas vezes ele falava, silencia. Faço, né? Então, eu acho, assim, que é muito importante, quando tiver esses tipos de picuinha dentro da igreja, quando houver sintoma de começar com uma perseguição, porque Sim. uma perseguição pode levar à morte de uma pessoa. E não só espiritualmente. Física. Mas física Física também. também, né? Porque eu quase morri fisicamente. Quase que eu tirei minha própria vida por conta disso. Sim. Então a pessoa tem que ter a visão. Quando começar, já chama um, já chama outro, já coloca de frente. O fulano falou assim, fulano falou assim. Ah, falou? Então, peraí. Vem fulano, vem ciclano. Já corta ali. Pra que acabe. Porque a fofoca é alvo de causar muitas mortes Ixi, dentro da própria igreja. unha, Da própria briguinha, né? igreja. Então, isso tem que ser cortado. Sim. Isso não pode existir. Porque na igreja não pode ter disputa. As pessoas têm que ter consciência que cada um chamou cada um tem um chamado, Sim. cada um tem destaque numa área. Mas eu, eclesiasticamente, por exemplo, talvez tenha alguma área que eu me destaque um pouco mais do que o apóstolo. E talvez tenha a área que ele se destaque mais do que eu. Só que eu não sou a mais do que ele, nem ele é mais que eu. Nenhuma mais Só que que outra. eclesiasticamente, ele não deixa de ser uma autoridade acima de mim, Sim. porque talvez nessa área eu me destaque mais. Porque dom não tem nada a ver com a liderança. Sim. Entendeu? Uns Deus chamou para apacentar e outros, né, Aless- cada um segundo a sua... Alessandra Sais. Pai do Senhor Jesus, Manda Lisandra. Irmã Lisandra. Pai do Senhor, cada um de nós tem um dom de fazer o bem em determinadas coisas. Assim como Deus deu um dom para você fazer o querer de Deus. E também essa Alessandra Sais. A Alessandra, qual é o primeiro encontro com Deus? Já falamos, né? O primeiro encontro com Deus. Agora vem a bomba. Bombinha. Ai, meu Deus. Eita, agora é história agora. Missionária Larissa, você sofreu assédio dentro da igreja Ei, por líderes? Meu Deus. Sim. Conta sobre esse assédio que você teve dentro do templo por líderes. Às Rapaz. vezes, quando eu ia pregar, púlpitos, elogios que não cabia a postura. Em quantas esses elogios que não cabia, em postura? Linda, maravilhosa, gostosa. Ixi, Eita, meu... Corta pra cá. Ixi, meu Deus do céu. Pastor chama Olha. missionária de Ixi. de quê? Pega agora aí, ó. Qual? Gostosa, eu vi. Olha. Olha, meu Deus, essa é a bomba de hoje. Pastor, líderes chama missionária de gostosa.
Rapaz, não. Segura a bomba aí. Conta essa experiência aqui. Rapaz, acontece isso. Eu passei por muitas coisas assim. Às vezes eu Acontece chegava em alguns às vezes eu chegava em alguns templos assim, e quando eu descia do púlpito, sempre tinha um engraçadinho, né? Vamos pôr assim, né? O engraçadinho pra perguntar, né? Ah, é casada, solteira? É isso, só que com segundas intenções, né? Sim. Então eu passei por isso, assim, dentro da igreja. Eita. E no meu momento de fragilidade, eu lembro que às vezes estava chovendo, aí algumas pessoas ofereciam, eu vou te levar. Mas às vezes era homem que estava sozinho. Sim. Eu nunca fui de entrar no carro de homem ninguém, porque ele sempre me ensinou, ele falou assim pra mim, não importa onde você vá. Pode ir no fim do mundo. Se a pessoa falar, Eita, vamos meu que eu vou Deus te do levar, céu. não. Vamos que eu vou te buscar, só se vir com a sua esposa. E se chegar a pessoa sozinha, você não entra. Se não, manda o Uber, você vai sozinho e você volta sozinha. Mas não entra porque você não sabe da ídole. Não, isso não é todos. Não tô Sim. falando que as pessoas não têm Todos. caráter. Não é mas todos. eu Não não é é todos. generalizando. Sim. Tem homens de Deus. De Deus. Sim. Mas tem alguns, como no mundo também, que se comportam como no mundo. Sim. E que muitas mulheres também sofrem É. no ocorrido, às vezes no trajeto. Porque Passam por isso. Na porque igreja também, né? Você chegou na igreja como um olhar que superficial. Eu lembro que você era dada demais, lembra? Eu falei assim, Larissa. Aí você não posso fazer nada, meu. Eu falei, Larissa. Eu sempre fui uma pessoa muito espontânea. Sim. Então eu sempre brincava com todo mundo. Aham. Ixi, eu era muito espontânea. Sim. Menininha, né? Hoje eu tenho 28 anos, mas eu era mais novinha. Tinha o quê? 20, 22, né? Mais ou menos isso. Né? Por aí. E eu era muito espontânea, brincava com todo mundo, eu não tinha freio nas minhas palavras. Meu Deus! Eu lembro que no carro eu ia apertando a buzina. É porque eu era assim. Sim. Entendeu? E isso Deus, até o meu jeito de ser, o meu jeito de falar, Deus mudou totalmente. Totalmente. Hoje, se eu fosse falar de algum assunto, por exemplo, íntimo, eu era clara, rasgada, tipo, pra falar e não tava nem aí que tava do lado. Falar assim, Falava, Entendeu? dá uma segurada. Então, assim, hoje não, hoje é totalmente diferente. Hoje a pessoa vai falar, eu tenho outras palavras, eu tenho outro jeito de falar. Então eu também entendi que às vezes porque o meu jeito era assim. Só que não era o jeito que Cristo queria eu. Sim. Mas eu vim assim, eu precisava ser discipulada. E igual eu falei, tinha pessoas que não entendiam. Mas Jovem, nova, piriguetinha. Mas você não. Muitas vezes também, talvez, as pessoas não estão preparadas para ter. Porque a igreja, tudo se camufla, a igreja tudo é mito, não Sim. pode limitar muitas coisas. Sim. E às vezes o que você fala, às vezes não é nada gravíssimo. Você não fala nada, você não fala palavrão. Você Não. fala umas coisas mais rasgadas. Isso. Rasgadas. Que é Rasgadona. super natural. É. Mas só que essas pessoas dentro do templo, elas estão muitas vezes enrustidas dentro do templo. Sim. O que você fala, muitas vezes eu vou falar para Larissa, Eu não tinha filtro no que o que falava. você fala, as tinha. pessoas, ela Fala vai rasgadinho. na mente, ficar na mente, martelando, depois tá lá. Ela vê as pessoas, eu via que as pessoas Combina, muitas vezes, como você era acessível, você abraçava, as pessoas queriam abraçar sua cintura. Sim. Aí eu dar uma break. Chegou um tempo que você ficou também demais, né? Foi. Puxão de orelha, puxão, Sim. né? Mas é igual ele falou, né? Tipo assim, o meu jeito de falar, Sim. a igreja verdadeiramente, eu creio, não sei se todas, mas eu creio que a maioria não tá preparada para receber pessoas igual eu cheguei. Sim. Não tava preparada para receber, elas pregam para Deus, oram a Deus. Ora. Senhor, manda prostituta, Sim. manda homossexual, manda travesti, Sim. mas não estão preparadas. Preparados não estão, né? Deus mandou uma piriguete. E a igreja não tava preparada. Não tá preparada. Porque foi uma bomba. Sim. Porque, igual eu falei, eu andava como piriguete, eu me vestia como piriguete, falava como piriguete. Olha tá bomba aqui. Entendeu? Então tá bom. Uma certa feita, Larissa, você me contou que se você ainda estava em fase de libertação. Sim. Vai falar, não? Fala. Tá bom aqui. Eita, meu Deus do céu. Depois nós conversa. Pode falar. Eita, Jesus. Corta pra cá. Ixi, meu Deus. Tinha um pastor que ele sabia a hora que você estava arrumando a casa, ele invadia a sua casa do nada e ia te ver lá, porque você, na época você não tinha muito filtro, não tinha ainda ali. É tipo assim, ó. Não foi tipo assim, né? Que eu tava arrumando a casa, ele ia lá, sabia a hora, não era isso. É tipo assim, como a garagem da casa, hoje é minha casa, mas era a casa da minha sogra,
é aberta a janela, né? E eu tenho mania de limpar a casa de pijama. E não é pijama, assim, né? Pijama. Sim. Né? Entendeu? E às vezes eu me deparava, quando passava assim, com ele parado na janela, olhando. ele pra Mas casa. é a sua casa. Você tá Mas, tipo assim, mas tipo assim, a garagem tava aberta e Você tal, tá, né? lá, você tá aliviando. É sua casa. É tua casa. É. É seu lugar particular. É. Por que tem um orelha seca entrar lá dentro lá e ficar olhando você pela janela? É, orelha seca Não foi- lá. Não foi um pouco de vazão, de privacidade, É. não? E eu lembro que uma vez também o Jonathan, ele foi pra clínica, bem no começo, ele tava no processo de libertação, né? Eu era fogo, Jesus amado, glória a Deus, Deus me transformou. E ele foi buscar o Jonathan, né? E eu tava de baby doll. Baby dollzinho de tudo. E eu saí, levei o Jonathan do portão de baby doll pra você ver que às vezes, gente, também às vezes olha a pessoa e julga muito. Mas eu não tinha malícia. Porque pra mim era normal vir do mundo. Então, assim, no mundo é normal a gente andar assim. Eu fui criada assim. Então, pra mim, igual, às vezes os parentes da minha sogra chegavam em casa, eu saía de baby doll do quarto. Minha sogra olhava e falava, meu Deus do céu, Larissa, pelo amor de Deus, pega uma toalha, pega alguma coisa. E o pessoal que tava lá, às vezes tinha homem, ficava, tipo... Olhando. Aí eu corria, colocava a toalha, eu falava, esqueci. Porque, tipo assim, eita, quando a gente veio dessa criação, então pra gente é normal. O que é escândalo pra quem já está na igreja, pra gente não é escândalo. Sim. Entendeu? Porque a gente precisa passar por aquele processo de transformação de tudo. Hoje em dia não. Hoje em dia eu chegar na minha casa, eu tô de bermudão de homem. Assim, roupas assim, é só na hora de dormir. Roupa do São Paulo. São Paulo. Corinthians. É roupa, é camiseta Corinthians. contrária. Ao contrário. Porque, igual eu falei, né? Sim. Eu não tinha princípios e nem valores de entender que o meu corpo era templo. Sim. Entendeu? Então eu fui muito jogada também por isso. Entendeu? Hoje em dia eu posso pegar uma pessoa, igual, às vezes vem muitas meninas novas, falar isso, eu tenho dificuldade com isso, eu tenho dificuldade com aquilo, eu tenho dificuldade com roupa. Então hoje eu já não julgo, porque eu sei o que eu passei. Eu fui julgada. Então eu tive a experiência de ser julgada e de ser transformada através da língua de quem me julgou. Então, igual eu falei, é você ter visão. A liderança é você ter visão. Entendeu? Não se muda alguém da noite pro dia. Ixi, agora chegou o momento com tchutchuco. O menino daqui, ó. Larissa, tem um quadro aqui, que o menino aqui, ele quer arrumar uma namorada, né, velho? Ele tá muito assim, afoito pra arrumar uma Sozinho, namorada. Então nós sozinho. fez um quadro sozinho. Sozinho. Põe a mãe, não. Põe Na solidão. Na próxima aí. Põe um sonho, senão plástico. Põe um sonho. Vai colocar, vai. Já falando algo aí pra... Qual que é a minha câmera aqui? A sua câmera que é lá, pô. A câmera é essa aqui, né? Porque você ainda tá no... Só um gel aqui pra me arrumar. Fazer uma declaração de amor. Hã? Gel? Não acredito. Não, mas peitinho rosa. Não. Ih, não acredito. Peitinho rosa. Gel. Eu não acredito que você vê isso, não, mano. Quê? Não, aqui é gel pra você que se arrumar pra Olha. uma namorada que fica Rapaz, bonita. não acredito que você vê isso, não, mano. Não, esse peitinho rosa aí, tchutchuco, não vai nem a tchutchuca. Aí não dá, não. Não, mas fala aí, chegou o momento agora, irmãos, o quadro aí do... A frase. O momento com tchutchuco. Vai lá, minha filha. Fala. aí. Ixi. Ai, sai daí, fi. Deixa uma frase aqui. Pra você, meu amor. Eu queria ser um batom pra deslizar em teus lábios. Como é que é o negócio? Tá cada vez melhor, hein? Conta de novo. Vou repetir pra você entender aqui, ó, meu amor. Meu amor, eu queria ser um batom para deslizar em teus lábios. Nossa! Rapaz, olha que são essa. Fala de novo, vai. Mais uma aí, filho. Eu queria que você fosse, meu amor, uma manteiga de cacau. Para uns dias frios, como minha boca tá ressecada, pra você vir e tratar minha boca. Palma, menino, mas meu Deus do céu. Rapaz, logo. Como é que é? Eu queria ser o cacau, que negócio. Eu queria que você fosse um cacau para hidratar os meus lábios. Rapaz. Então, mano. Tem outra aqui. Amor, no inverno, no outono, deixa ser o seu cobertor.
Nos teus dias frios, eu te esquento. Olha. E nos teus dias calorosos, eu te esfrio. Aí vai forte daí. Rapaz, como é que é? Cuidado, meu velho. Cuidado, filho. Pessoal. No dia, não é que é? Eu vou escrever isso pra mim também, ó. Nos dias de inverno. No dia do inverno. No dia do inverno. Eu quero ser seu cobertor para te esquentar. Olha, vamos falar na voz assim de locutor. Amor, no dia do inverno, eu quero ser seu cobertor pra te aquecer. Eita! Meu Deus do céu. Que mais aí? Tem mais um aí? Tem mais uma, hein? Foca no pentinho dele. Nossa, meu Deus. Mary Jane. Mary- Vixe. Olha pra cá, Feta, olha pra cá. Tem um som aí, o som. Tem. Vamos um romântico aí. Vai, vou. Põe aí, som no Vai, braço. pô, já pôs, vai. Mary J? Aí eu tava aguentar esse nome, gente. Mary J, meu. Mary Jane. Deixa eu ser o seu Homem-Aranha? Ah, não, olha. não, Jesus, me ajuda, Deus. Ô, irmão, conta pra cá. Ajuda, Deus. Ajuda, Deus, meu Deus. Me dá mais uma chance. Ô, Larissa, o que você acha desse chaveco aí? Será que eu vou falar? Mas acho que você vai ficar solteiro. Não, vai lá. Fala de novo. Acabou, aí tem mais. Aí Tem mais uma? não dá, não. Aí não dá, não. E agora, mais uma aí. Conta mais uma então, hein, Vi? Meu amor, eu queria que você fosse o morango pra empovar o doce da sua boca. Nem o pessoal tá aguentando ali, não tá dando não, isso daí, gente. Corta pra nós, isso daí que não tá dando não. Como é que é o negócio? Eu queria ser o morango. Vai, conta de novo. Eu queria, meu amor, que você fosse o morango. A Ana Clara tá morrendo de Ó, dinheiro ali, Vi. assim não, tem que ter um olharzinho, Ó, ó. vai. Olhar apaixonado, focado, vai. Eu queria que você fosse o Justin morango Bieber. pra empovar o doce da sua boca. Mas, rapaz, mano. Mais uma aqui, hein? Mais uma? Mais uma. Rapaz, mano. A cantada que eu falo pra você, meu amor. A Ana Clara tá ali, ó. O seu pai é padeiro? Pergunta por quê. Por quê, mano? Porque você é um sonho. Meu pai é padeiro. Ana Clara ali, ó. Meu pai é padeiro, hein? Ixi, a Gabi vai ter assim. Cada vez melhor. A última? A última? A última. A última? A última. E depois você vai contar, depois você vai falar aí, amor, eu quero encontrar você, fala quem você é alguma. Fala pra ele que você quer encontrar uma pessoa, entendeu? A Fala. última aqui. A última, depois você fala uma frase de amor aí. O seu pai é mecânico? Pergunta por quê. Por quê, mano? Porque você é uma turbina. Borrou até minha maquiagem Olha, agora. Fiquei emocionada agora, O hein? que tem a ver, mano? Peraí. A Ana Clara aí não tá aguentando, velho. O que tem a ver? Significado não vou falar, não. Faz depois. Agora fala aí. Agora fala aí. Agora fala aí Mulher de Deus, uma mulher de o Deus. contato. Fala aí sobre a mulher que quer arrumar. Explica aí o biotipo aí. Então, ó. Você que for casar comigo, meu amor. Eu quero uma mulher de Deus. Uma mulher que me ajuda no meu ministério, que me apoia. Preencher meu vazio que está no meu coração. Pentei meu cabelinho com a escova rosa. Se você quiser ser a luz, pra iluminar meu coração, eu aceito. Eu quero uma mulher de Deus, que se identifica comigo. Uma mulher que ajuda no monte, me apoia. E é isso aí. E chegar o pai dela assim, como é que você vai chegar no pai dela lá, com o pai dela perguntar assim, diante do pai dela assim, agora pedindo pra casamento. Olha pra câmera lá, filho. Chega assim, ó. Então, já venho observando sua filha há algum tempo. Sou um homem de Deus. Sua filha é uma filha que eu estava procurando. E você aceita eu casar com sua filha? Eu vou fazer ela tanto feliz que o senhor não vai nem imaginar. Aí você vai fazer, você falou que aquele dia você vai fazer o carinho sem Tem que mão. melhorar, Vado. Fala assim, eu vou fazer ela tão feliz que eu nem vou devolver de volta. Olha! Eita. Vai de novo, reformula aí que a cupida aqui, ó, cupida. Tem pessoas que usam a mão pra bater. Mas a sua filha eu não vou usar a mão pra bater, eu vou usar a minha mão pra fazer carinho nela. Ai, vai casar não, Vado, vai casar não. Ai, não. Aí ela não sai nem de casa. Voltando aqui, irmão. Voltando aqui, irmão. Se é minha filha, tu vai subir um monte rapidinho. Vai conhecer até Canaã. Até as constelações de Ana você vai conhecer, filha. Aqui estamos aqui também, irmão, com o nosso irmão é o Diácono Wesley, ele é o nosso patrocinador aqui também da Estúdio WL. Conta aí do Estúdio WL. Esse dia eu fui lá fazer
Foi forte lá, né, mano? Esse negócio do Black Night lá, porque agora saiu essa tinta. Sentindo novinho. Fazer uma renovação, né? Fazer uma pigmentação, né? Estúdio WL, irmãos, né? Rua Cachoeira São Benedito, né? As casinhas, né? Vai lá fazer o renovo, né? Tô esperando por você lá, vai ser bem recebido, em nome de Jesus, né? Voltando aqui. Voltando aqui, né? Sobre bomba, né? Eita, glória. Cadê aqui? Tem mais uma mão aqui, uma aqui. Manda mensagem, gente. Manda mensagem aí. Manda uma mensagem aí no chat. Solta aí. a bomba aqui que nós que vai responder a Larissa mesmo, não é eu. Solta a polêmica aí. Aqui. Põe na seta depois. Vamos analisar, Vai não. dar certo com ele. Não vamos analisar, não, hein? Cadê aqui? Cadê? Tá fraca as mensagens. Vai. Cadê a Lisandra? Ô, Larissa, você cobraria pra pregar? Não. Eu nunca cobraria e não cobro pra pegar. Não cobrei. E, Larissa, chegou aqui algumas pessoas aqui nesse podcast, durante esse podcast. Chegou uma missionária, falou que a maquiagem é um pecado. E para você acha que a maquiagem é um pecado? O excesso é pecado? Ou nada da maquiagem é pecado? Ou é pecado usar maquiagem? O que você acha disso? Sobre essas pessoas que batem e falam que a maquiagem é sobre um pecado de Jezabel. Explica para mim isso aí, missionária. Bom, a maquiagem pra mim ela não é um pecado. Porque assim, se você for analisar, a mulher ela tem que estar apresentável. Né? A mulher virtuosa ela tem que estar apresentável não só em caráter, mas também em beleza. Né? Salomão, ele descreve a beleza da mulher. Tanto natural, né, como posta. E se você for olhar também, né, os grandes reis, para eles receberem, por exemplo, Esther, quando ela foi se apresentar, ela tomou seus banhos com as maiores especiarias. Ela colocava as suas maiores roupas. O que para mim se torna pecado é o excesso. Excesso. É o excesso. Porque, vamos Verdade. supor, a mulher ela tem uma beleza natural. Sim. Então, ela não precisa passar uma Exagerar, maquiagem né? forte. Por Sim. exemplo, um batom que vai chamar muito a atenção. Ela pode usar uma coisa mais neutra e ficar bela do mesmo jeito. verdade. Mas a maquiagem em si, ela não é um pecado. Mas o excesso da maquiagem, ela pode se tornar um pecado. É vulgar, Porque né? ela vai te fazer o seu próximo a pecar. Então para você, não é em si a maquiagem, é o excesso. É o excesso de maquiagem. Sim. E que você acha também sobre música? A música em si. As pessoas As pessoas diferenciam. Às vezes, as pessoas... quando é um evangelho cantando a música elogiando a sua esposa, elogiando seu esposo, isso é de Deus. Mas quando vê uma pessoa que ele não é evangélico, fazendo a mesma música, já não é de Deus. O que você acha sobre música em si? Bom, existem vários tipos de músicas, né? É relativo, né, para todos os gostos, né? Porém, nós aprendemos no Evangelho que nós temos a adoração a Deus, Sim. né? E essa adoração, ela não pode ser misturada, né? Porque, assim, pra mim, tipo, a música em si, vamos supor, o funk, um hip hop, um samba, ele não é pecado. Mas a letra e o que o ritmo te leva é pecado, sim. Então, vamos... mas então, quer dizer que você fala assim que em si a música não é pecado, mas sim a letra. Sim. E uma romantiquinha assim e tal, que fala de amor, você acha que é pecado? Romance. Depende aonde a sua mente vai te levar. Porque, assim, por exemplo, quando eu vou escutar louvor, a minha adoração tá ligada num trono. E músicas, às vezes até românticas, elas podem te trazer lembranças do passado. E às vezes você pode estar com alguma crise no seu casamento e te fazer lembrar de uma pessoa e automaticamente você vai lembrar do momento com a pessoa e você vai pecar. E você ouviria uma música romântica? Não. Nenhum tipo de música romântica? Não. Mas se for uma romântica evangélica, igual a Bruna Carla, elas vão dar umas musiquinhas românticas, não Dela até que eu escutaria. escutaria? Sim. Mas qual a diferença dela para... É uma mesma música, exemplo, assim, dela para uma pessoa que está no mundo. Qual a diferença, assim? A intenção da música. A intenção. A intenção da música. Mas a intenção dela é para oferecer, tipo... A letra. Não, mas se
uma pessoa que não é evangélica grava a mesma música da Bruna Cala, você acha que não faz diferença essa? Faz diferença, sim. Mas, Porque é a mesma coisa de eu pegar, por exemplo, uma pessoa de outra religião Sim. e colocar ela para poder pregar. Ela pode pregar aquilo que ela leu, mas a essência ela não vai ter. então você não é contra essa música romântica? Não sou contra, mas também eu não sou a favor de ficar escutando. Porque tem momentos também que, se tiver uma, você falou, tiver uma crise, pode Sim. gerar uma lembrança Sim. do passado, é isso? Por exemplo, eu Da conheço um antiga irmão samba. que fala pra mim que ama samba. Sim. Eu não tenho nada contra, né? Existem muitos sambas gospels, existem muitas letras maravilhosas também, porque nós temos que saber um pouco de cada coisa, né? Porque às vezes a gente tá dentro de um sistema muito religioso, né? Sim. E como vão vir pessoas de vários tipos até você, então você precisa estar à parte. Não praticar, Sim. mas à parte. Porque se alguém perguntar, Larissa, pra mim é o que é um rap gospel, ou o que é um samba gospel. Só que, porém, esse irmão, ele gostava muito de samba no Sim. mundo. Muito, muito, muito. E quando ele veio pra presença do Senhor, eu falei pra ele, vamos começar a trocar um pouquinho as músicas pra adoração. Porque você precisa desfocar um pouco a sua mente das coisas passadas, coisas mundanas. Querendo ou não, quem veio disso... Por exemplo, se você escutar um sambinha, você gosta de um sambinha, o que você vai fazer? O seu corpo vai balançar. Qual a pergunta aí, Wesley? Entendeu? Então, assim, esse irmão, ele começou a escutar samba gospel. Aí, daqui a pouco, tava escutando rap gospel. Daqui a pouco, tava no pagode gospel. Daqui a pouco, tava no funk gospel. E hoje tá no mundo gospel. Eita, meu Deus do céu. Então você acha que tem que tomar muito cuidado sobre se as pessoas lá Aonde no, ela vai te levar? aonde vai te levar. Aonde te ela vai te levar. levar. E, exemplo, eu gostava muito de rap. Eu também gostava muito. Eu não acho que é pecado ouvir rap gospel. Só que eu evito um pouco de ouvir, porque, na verdade, me leva um pouco de Isso. um batido. É a mesma coisa eu, quando eu não era evangélica, eu escutava funk. Funk. Só que o funk me levava à prostituição. Aí. Então, hoje em dia, pra que eu voltaria, vamos supor, eu voltaria a escutar? Não. Sendo que a primeira coisa que eu tirei foi o funk. Porque isso me levava à prostituição, me lembrava de baile, Sim. me lembrava de cremesse, me lembrava de coisas que eram boas pra minha carne. Então, se eu sei que aquilo vai me levar à lembrança que não seja ao trono de Deus, que Deus ele não divide a adoração dele. Então, eu não vou estar adorando a Deus. Então, eu não escuto. Eu escuto Sim. aquilo que vai me lembrar as coisas de Deus. Mas não pergunta aí, Entendeu? Wesley. Falando de música e tal, assim, falando também do tempo, como que você lidou naquela época, assim, com seu esposo, né? Com seu esposo no mundo ali, né? Usando as drogas dele, né? Fica no mundo e você na igreja, indo pro monte, buscando a Deus, né? Como você lidou, né? E muitas vezes, né? O inimigo joga muitas setas na nossa cabeça, né? Sim. Né? Mas por que a gente questiona assim, né? As coisas não tá dando certo, muitas vezes assim, as coisas assim, muitas vezes não tá, como é que se fala? Meu esposo tá desse jeito e as provas vai vindo mais prova, né? Muitas vezes, né? A gente questiona a Deus, Sim. né? Muitas vezes, né? Mas por que, meu pai, que tá assim desse jeito, né? Por quê? Que eu vou fazer para me largar, para mim deixar esse obstáculo na minha vida, né? Deixar firmar mais com Deus, né? Como que foi para poder lidar, assim? Assim, circunstâncias. no começo foi bem difícil, eu não sabia lidar. Né? As pessoas olhavam pra mim e falavam, se seu marido não tá na igreja, você também não tem que estar. Né? Então, assim, eu tive tudo pra poder não estar na igreja. Né? E eu olhava assim, as pessoas falavam, como é que pode? Né? A menina você tá na igreja, seu marido tá no mundo. Então, até nisso eu fui criticada. Aí olhavam pra mim e falavam, que Deus é esse que você serve? Que não salva o seu marido? Olha, Que você tá na não igreja converte buscando- o seu marido? Você sobe pro monte, desce pro monte. E que Deus é esse que não faz? E ele lá, né? Você na igreja buscando e ele lá E daquele ele jeito, lá no né?
Encontrei a dificuldade na questão do preconceito sobre as pessoas, porque meu marido não estava na igreja e eu era uma pessoa que pregava sem o marido do lado. Que eu enfrentei porque muitas pessoas, elas são preconceituosas, vê mulheres pregando sozinhas sem o marido. Né? Existe esse tipo de preconceito não tem, né, no meio esposa, do sim. evangelho. Né? E eu passei por isso, entendeu? E em questão de como eu lidei com isso, eu tive uma época da minha vida que eu tive que olhar pra mim. Porque eu entendi que a salvação era individual e eu não poderia salvar o meu marido. Então, se eu não olhasse para mim naquele momento, eu não tinha servido a Cristo mais. Eu tinha desistido. Qualquer pessoa nos Maria, né? Não tava mais no evangelho mais, né? Sim, eu falei assim, não, primeiro eu tenho que cuidar de mim. Porque se as bênçãos do Senhor, eles seguem aquele que crê, né? Então eu precisava ser uma bênção. Para que aquilo que fosse bênção para minha vida me acompanhasse. Então o ponto de decisão foi, eu acho que o mais importante, que foi perseverança. Larissa, outra bomba aqui pra você, cara. Uma outra bomba. Larissa, nesse decorrer, que teve uma instabilidade no seu relacionamento, você se sentiu atraído por outro homem? E nesse mesmo, não estou dizendo pecar, estou dizendo se você sentiu, assim, sua cabeça veio assim, eu vou separar dele, vou arrumar outra pessoa. Nesse decorrer dessa caminhada, você teve essa tentação? É forte, Jesus. Aqui é bomba, filha. É bombinha. Aqui é bombinha, joga bombinha. bomba aí. Então, Pronto. assim, né? Eu sou casada, vai fazer 14 anos, né? Só que eu nunca tive meu marido do meu lado, né? Eu tive marido de nome, mas eu não tive marido. Eu tive a droga, né? E, assim, durante 14 anos o Jonathan só ficou do meu lado 1 ano. Então, durante 14 anos ele era uma pessoa peregrina na minha vida. Ele ficava 6 meses em casa e rua. 3 meses em casa e rua. Então, chegou uma época da minha vida que eu realmente falei, não quero mais. Eu não aguento mais essa situação, porque foi quando ele começou a me xingar muito, a me maltratar muito, entendeu? E era palavras, assim, muito forte para uma mulher de Deus, entendeu? E ele também não queria deixar eu ir pra igreja. E aí eu falei, não quero mais, eu vou orar a Deus, não sei o que Deus quer com a minha vida. E assim, a gente tem que tomar cuidado, porque igual eu falei, né? No meio dessa crise, muitas pessoas se aproximam. Né? E sim, frágil, né? Desperta, sim, sentimentos por outras pessoas, sim. Né? E é isso, né? Sempre vai despertar se você não se cuidar, né? Porque nós somos seres humanos, né? E como você aprendeu a lidar com essa tentação que vem, como o ser humano vem? Porque as pessoas hoje dentro da igreja, ela se camufla tudo. Ela é igual, eu falo para as pessoas, descontamina de generosidade, descontamina de mentira. Porque dentro da igreja que mais tem mentira. Sim. São tudo camuflado, são tudo escondido. Então, eu acho assim, o desejo da mulher e do homem, ele nunca vai morrer. Ele sempre vai estar dentro de você. O que acontece é que você acaba aprendendo a administrar ele. Porque, vamos supor, às vezes, igual eu falei, você está passando por uma crise do seu relacionamento. E chega pessoas para se aproximar. Se você não tiver em vigilância, você pode, sim, acabar tendo um erro. Isso não é porque você não tem caráter. Sim. Isso é porque você vive na terra e você é sujeito às paixões da carne. E as paixões da carne, a carne, ela pulsa. Então, nós temos que fazer o quê? Matar isso de alguma forma. Cada um tem uma forma. Eu administrei isso, primeiramente, cuidando da minha mente. Sim. Né? Porque como eu passo muito tempo sozinha, então eu administrei isso na minha mente e em busca, nos lugares vazios dentro de mim, eu preencho com as coisas de Deus. Então, é isso que me dá força. E a palavra de Deus. Né? Quando vem aquele momento de fraqueza, eu vou lá, não, Senhor, eu me sujeito a Ti, eu vou resistir a todas as tentações. A palavra diz que eu posso, que eu consigo. Porque não adianta a gente falar dentro da igreja que nós não temos desejos, é mentira. Sim. Eu tô 3, 4, 10 anos sim, a gente se guarda. Mas isso nunca vai morrer dentro da Desejo gente. também. Mas você acha que as pessoas, quando as pessoas falam disso, é uma mentira? Sim, porque as pessoas, elas acabam nem tocando nesse assunto, na verdade, dentro do templo. O assunto sexual dentro do templo praticamente não existe. Sim. Não existe. Porque acaba, às vezes, sendo até motivo de escandalizar. Por exemplo, se um membro chegar no pastor e falar, pastor, não é porque hoje em dia eu caí.
Não é isso, mas às vezes o membro não caiu, mas chegar no pastor e falar, ó, pastor, eu tô com uma fragilidade, a minha carne tá lá em cima, tô precisando ver a constelação, tô precisando pegar a Ana, levar pra tenda de Abraão e o que eu faço? Aí qual é a orientação do pastor? Mas você acha que também os pastores não são preparados para isso? Não. Acho que E a igreja, na verdade, eu sempre falo na igreja, né, sempre estou estudando agora psicanálise e neurociência e sociologia, né? E você acha que os pastores também assumem igreja, mas despreparados, principalmente na área sexual, porque os pastores ele tem uma dificuldade de se comunicar, né, na área sexual, e isso causa grande transtorno entre os casal. Exemplo, porque tem casal que tem casamento que existe dois, só que esses dois é como se fosse um irmão. Na cama dentro é como se fosse irmão. Nem dorme na mesma cama, né, talvez. Dorme na mesma cama como se fosse irmão. Se fosse irmão. Porque eles pegam o sexo, não foi o diabo que fez o sexo. Foi Deus. Foi Deus. Foi Deus. Só que o diabo disturbou isso. Foi Deus. E hoje, por falta de informação, e por também muitos pastores, ele pega, do diabo isso. E não tem uma habilidade de lidar com isso. E dentro da igreja começa a ter pessoas, vamos fazer com incontinência sexual, mulheres e homens, incontinente, vamos fazer um programa sobre isso, vou trazer uma pessoa sobre isso, uma sexóloga. E aí fica a pessoa frustrada na igreja, porque eu sou crente, então eu tenho que aguentar isso. E acaba também um sistema religioso, acaba criando um mito, uma bolha em você, que você nem com sua esposa você comunica sobre isso. O que você acha disso? Que a igreja não devia estar mais preparada, mais aberta, porque a área sexual é uma das maiores dificuldades, porque muitas pessoas caem em adultério por incontinência sexual no seu relacionamento. Comenta um pouco. Igual você comentou mesmo, né? Realmente, o assunto é abordado dentro da igreja. As pessoas sabem falar sobre o adultério, né? Com o adultério as pessoas vêm julgando a falta de caráter. Sim. Mas não sabem ver a raiz do que levou. A pessoa cometer aquele adultério ou um pré-adultério, que às vezes nem consumou aquilo. Sim. Né? E assim, você não vê reuniões dentro da igreja mais, ou até mesmo discipulamentos, para falar sobre a sexologia. E até encontros de casais, isso é falado, é muito, muito privado. Um pouco, né? É muito reservado. Sim. Né? E tem que ter realmente, porque assim, por exemplo, eu conheço um casal que é uma moça jovem, né? E ela chegou em mim e falou, meu marido, ele sempre faz as mesmas coisas sempre, e pra ele é pecado, e eu já cheguei no meu pastor, eu conversei com ele, e não resolveu, meu pastor falou que é assim mesmo e tal, e eu sou uma pessoa mais agitada sexualmente, e eu sofro com isso dentro de mim. Porque eu vou pra obra missionária, eu vou pra vários lugares, querendo ou não, eu conheço muita gente. Então, eu acabo ficando com incontinência sexual. Porque o meu marido, ele não conversa comigo sobre isso. Então, pra ele é daquele sistema que a mulher serve e tchau. É isso. Não existe aquela via de duas mãos, né? Porque às vezes a gente vê, assim, o evangélico, sim. Mas também nós temos que entender, por exemplo, Deus, ele constitui os médicos. Com os médicos, ele deu a sabedoria, um da medicina, outro da sexologia, outro dos recursos humanos, e assim vai indo. Então, assim, o nosso corpo, ele necessita de um certo hormônio que solta através do ato sexual. Sim. Então, Certo, né? o ser humano, ele precisa disso. Sim. É como ele precisasse da água. Só que, realmente, esses assuntos não é falado sobre o templo. Né? E às vezes a pessoa realmente, igual você falou, tá, por incontinência sexual, acaba destruindo muito casamento e ainda acaba sendo defamado por falta de caráter. E porque é o seguinte, que eu vejo, as pessoas falam de adultério, mas não tratam o que causa adultério. Sim. Porque às vezes as pessoas endeusam o homem aqui na terra. E eu lá na igreja falei assim, não endeusa o homem aqui. Sim. Porque igual o Cauante fala, sempre quando eu uso algumas coisas como exemplo, porque eu falava para ele assim, vaza, nada, não! E eu falei, para de meter o louco. Porque a igreja, ele entope na cabeça da pessoa que você é um homem santificado, você é um homem carnal,
A diferença de você do homem para o mundo é o que é? A sua vigilância. Vigilância. Você, opa, até aqui eu tenho que ir, daqui não. E você vai lutar todos os dias para não quebrar os princípios O de princípio de Deus. Deus. E um homem mundano não. Um homem que Sim. está no mundo, para ele não tem um porquê respeitar aquilo. Mas nós respeitamos E se as pessoas. pelos princípios. E se as pessoas, muitas vezes, se as pessoas quebrarem esse princípio, muitas vezes mas é falta de caráter. Às vezes não é falta de caráter, às vezes é falta de instrução. Sim. Porque se você tiver uma boa instrução entre casal, porque esses cultos de casal, eu não acredito. Se quiser reclamar, eu não acredito nesses cultos de casal. Para mim não faz efeito nenhum. Por quê? Não, tem alguns, pode ser que alguns. Todos que eu fui, para mim, eu saí decepcionado. Porque os assuntos que abordados são assunto artificial Sim. que eu ouço na igreja. Eu acho que tinha que ser um pouco mais profundo, Sim. entendeu? Mas às vezes, vamos supor, se um pastor, por exemplo, tem um conhecimento maior nessa área de sexologia, se ele for falar algo pra isso, vira até escândalo, porque as outras igrejas não falam. Só que imagine a quantidade de casamento que pode ser salva, às vezes, por um diálogo. Eu conheço uma irmã que ela passou por um processo que foi bem difícil na vida dela. Ela era casada, né? Inclusive a pessoa que ela se relacionou também era casada. E eles estavam num período bem difícil no casamento dos dois. E eles entraram em continência sexual. Só que por eles ser homem e mulher de Deus, eles não chegaram a consumar. E deixa eu falar um negócio pra você. Mas isso ocorreu. Por quê? Porque são falhas, são pecadores, são grandes homens de Deus. Sim. E deixa eu falar um negócio pra você. E o que você acha dessas pessoas que caem em adultério? É isso porque a pessoa ela é uma falta de caráter? Lógico que tem pessoas que traem por falta de caráter. Sim. Tem pessoas que... você acha que tem pessoas que traem também, muitas vezes, desliza por, muitas vezes, incontinência sexual. Você acha que... lógico, não justificando pecado é pecado, não tem isso, mas você acha que devia ter mais informações dentro da igreja para essas prevenções de adultérios, que existem muitos adultérios camuflados dentro da igreja, e essas pessoas... Você acha que essas pessoas que caem em pecado, elas são bem tratadas ou são julgadas dentro da igreja? Bom, igual você falou, né? Pecado é pecado, né? Independente se não está de acordo com os mandamentos do Senhor, é ilícito, né? Sim. E ilícito se torna pecado, né? E é igual eu falei, né? A igreja, ela prega sobre o adultério, ela prega sobre o perdão, Sim. mas a maioria da igreja não está preparada para isso. Porque se alguém chegar lá e falar, eu caí no pecado, eu pequei, eu Só. adulterei, as pessoas, elas se excluem daquela pessoa. Que? Ela pega, ela larga aquela pessoa, ela põe a pessoa no banco e a pessoa morreu. E pra eles, a pessoa não tem mais conserto. Aí, igual o apóstolo falou, ninguém vai buscar a raiz do que aconteceu. Sim. Se foi uma incontinência, porque pra mim, a maioria das quedas das pessoas não é por falta de caráter, é por falta de incontinência sexual, por falta de informação. Porque uma boa comida, um bom lugar onde você é bem alimentado, você não vai procurar. E também você acha assim, ó, por falta de sabedoria dos pastores, tem muita gente desviada por causa disso aí, por causa que você vai chegar no pastor, eu caí, o pastor vai lá te apontar. Tem os pastores falta de sabedoria que te aponta, que vai te julgar. Porque eu acho assim, isso aqui, os pastores, muitas vezes, eles já assumiram a igreja despreparados, né? Não tô falando, não é só teologia. As pessoas se preocupar, não é só teologia. Você tem que se preparar, igual fala pro Cauã, você tem que ler livros fora de bíblico. Você tem que começar a se aprofundar mais, porque você tem um argumento para tratar as pessoas. Porque, exemplo, no casamento não são perfeitos, nem tudo no casamento é sexo, mas também faz grande parte do relacionamento. Ele é frisado nisso. A pessoa não fala, não é amor, não é sexo, não, mas é uma parcela de grande parcela, isso apazigua muita coisa no seu relacionamento. Então, acho que as igrejas deveriam se preparar mais, né? Tratar as pessoas que caíram, né? Não como tratar como um sujo, um imundo, como eles um endemoniado, eles deveriam ter um tratamento específico para identificar o que causou. Porque assim, se você for levar pro lado espiritual, às vezes essa pessoa também, ela está com espíritos, né? Porque ela deita com um, deita com outro, e ela acaba virando refém, né? E ela já não tem mais força para sair dali.
né? Isso aí, E às vezes também, vamos supor, isso ocorreu num casamento. A mulher foi lá, deitou com um, deitou com outro, depois veio e deitou com o seu marido. E ali tudo vem acarretando. Tudo passa, Se você né? for fazer Sim. um estudo sobre libertação, Aham. então a pessoa, ela não consegue se libertar sozinha. Não. Ela não consegue, então ela vai precisar de ajuda. Só que aí ela vai pro hospital procurar ajuda. Onde é o hospital? Igreja. Só que ela é exposta. E quando expõe a pessoa assim, a placa que tem em cima da cabeça dela é que não presta, não tem caráter, é sem vergonha, caiu porque quis. Sim. Que você, agora eu tô E falando... muitos até se mata por conta que não consegue sair disso. Se mata. E você, o que você acha, Larissa? Você é a favor? Nós estamos abordando esse assunto, virou comentário, só nessa de visualização, acho que foi 11 mil visualizações. O que você acha sobre agressão? Geralmente, principalmente em geral, mas assim, principalmente dentro da igreja. Você acha que um pastor de igreja, ele agride a sua esposa, você tem que somente orar ou você tem que já tomar as suas atitudes de procurar uma justiça, ou você acha que tem que só orar, ser pacífica? Você concorda com que a agressão em família, mulher, agredir mulher, bater mulher, o que você acha disso? Você tem que separar, tem que dar oportunidade, ou você tem que denunciar e separar? O que você acha disso? Igual eu falei pra você, né? Existe a palavra de Deus que nós conhecemos, ela nos dá respaldo em caso de adultério, né? E abandono também, né? Porém, também nós temos que olhar as leis das terras, porque a Bíblia também fala que nós temos que respeitar as leis das terras. E a lei da terra nos dá autoridade para isso. Agora, eu conheço um casal, sim, de uma mulher que ela apanhava todos os dias do marido. E ela chegou na igreja pedindo ajuda pro pastor. Sim. E o pastor falou, te traiu? Não. Te abandonou? Não. Então luta pelo seu marido. O que aconteceu com a menina? A menina se matou. E que você acha? Você acha que tem que separar ou ficar? Tem que separar, sim. Ela tem que procurar a lei. Ela tem que procurar os direitos dela. Sim. Porque ela vai ficar apanhando. Se a pessoa não gosta mais, né? Então, a missionária Larissa falou, Ela tem que separar. Ela tem que procurar a lei, Já que- sim. Porque se ela já buscou espiritualmente Vamos de por hoje. ele. Ele não Se quer saber. ele não quer. Não adianta ficar, né? Ela vai ficar ali até custar a vida dela? Então, além da terra, ela também tem que ser respeitada. Entendeu? Porque se você tem que respeitar o seu presidente, Sim. vai dizer que a lei está aí para isso. Então, eu não acho certo mulheres chegarem até pastores e os pastores vão falar para você, ora, chegar na sua casa, você está apanhando. Então. Aí se chegar até sua casa, né? Se chegar. Porque muitos chegam e falecem. Eu tenho uma história bem próxima que a pessoa, ela não apanhava, mas ela sentia, ela passava por agressão verbalmente. E quando chegava à noite, o marido, ele queria ter relação com a esposa, né? Sim. Só que, às vezes, também, igual eu falei, a agressão, ela não é só em colocar a mão. A agressão também ela é verbal. Verbal. Então, isso a lei nos dá direito. Aqui tem ali, aqui a Leda. A Leda tá aqui falando assim, como você lidava com as pessoas que criticavam? Anos atrás, você já respondeu, né? Anos atrás, eu reclamei com a irmã que eu não podia ir pro ensaio. Expliquei o motivo e ela me falou algo que me machucou muito. Eu aí saí do grupo. Essa aí é complicada também. Então, voltando ao assunto, então você acha que tem que separar. Sim, se a mulher, ela tá a ponto de perder a vida dela. Sim. Mas e ela já pegou a orientação do pastor. Sim. Já procurou ajuda de todos os ângulos. Mas, Então, adianta, eu creio sim que ela tem que se separar sim, mas porque... ela separa pra ficar sozinha ou ela pode casar de novo? Tá. Acho que ela não vai casa de novo. Acho que vai frustrar, né? Não vai casar. A bomba tá na Eu sua acho mão, velho. Bom, se ela for por respaldo bíblico, ela vai ter que ficar sozinha, né? Ei. Mas agora você como uma mulher. Eu, como mulher, eu dou total apoio pra ela refazer a vida dela. Mas você como mulher, você tem quantos? 28 anos, né? 28 anos. Você como mulher, você acha que seria fácil essa mulher de 28 anos, exemplo, uma mulher
Falando de mim hoje, por exemplo, eu passei por tudo isso. Só não apanhei. Sim, mas você acha que uma mulher da sua idade, ela conseguiria separar, ficar sozinha o resto da vida, sem ter uma pessoa que está Não. junto com ela? Não. E você acha que não seria pecado ela continuar sozinha? Ou ela ter um outro relacionamento? Ou seria castigado ou seria castigado por algo que nem foi dela, foi do seu cônjuge? Você acha que ela tinha que ser castigada pro resto da vida por um motivo que ela não podia mais casar porque não foi adultério, e foi agressão, e a Bíblia não dá respaldo. Então essa pessoa, com um erro que outro cometeu, ela tinha que pagar o preço dessa pessoa que não foi ela Não. cometeu? A pessoa não tinha que pagar o preço. E você acha que ela devia casar? Sim. Lógico que seria muito difícil, né? Porque, igual eu falei, sobre a vida dessa pessoa, não teria só um casamento destruído. Teria uma pessoa destruída. Uma alma destruída. Então, para essa pessoa voltar a confiar em alguém novamente, para ela refazer a vida, seria muito mais difícil. Só que ela está viva. Sim. Entendeu? Ela está viva. E falando de você tem traumas ainda sobre não foi agressão, Relacionamento, sim. agressão física, mas agressão verbal. Sim. Relacionamento, Você sim. tem meu medo de alguma coisa Sim. assim, em termos de relacionamento? Sim, relacionamento, sim, ainda. Você tem algumas dúvidas assim de ter e ser um casamento feliz? Sim. Você tem dúvida de existir esse casamento feliz? Sim, porque assim, ó, igual eu falei, eu creio que é igual o senhor estava falando do começo sobre as orientações. Eu casei muito nova, né? Eu conheci meu marido, tinha 14 anos, né? E eu me relacionei com ele pra casar mesmo assim, de a gente se aproximar e tal, com 17 anos. Eu tive os namoradinhos e tal, no intervalo, mas assim, tava fora da presença do Senhor, não conhecia Deus, né? E assim, eu fui muito bem tratada. Muito, 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 muito bem tratada. Nunca gostei de pessoa muito mais nova do que eu, mas assim, sempre fui muito bem tratada. E quando eu conheci o meu marido, depois de 1 ano, eu soube que ele era usuário de droga, no dia do meu noivado. E aí começou tudo, né? Só que assim, a questão não foi só a droga, né? Porque a droga em si, ela é tratada. Mas a questão foi o que ele fez sobre a minha vida, né? Porque a droga, ela veio com a falta de caráter, ela veio com as palavras, ela veio com o xingamento, ela veio com as decepções. Então, assim, eu tenho, sim, um trauma, assim, de confiar. De confiar, mas eu também não desacredito que possa, assim, ter um casamento feliz, sim. Mas você acha que o casamento é uma instituição falida? Não. Mas ou você fala assim, você separa as coisas assim. Exemplo, no meu casamento não deu muito certo, mas lógico que eu não posso radicalizar que um casamento não pode ser um casamento feliz. É um casamento sólido, um casamento... Eu acho assim, ó, não é porque não deu certo pra mim que não pode dar certo pro próximo. Eu, assim, com a maturidade que eu adquiri hoje, se alguém chegar em mim e falar, Larissa, tipo, eu quero casar, eu não vou falar pra pessoa que casamento é horrível. Por mais que eu tive uma experiência ruim. Mas eu vou mostrar pra pessoa aquele casamento que eu conheci segundo a Bíblia. Que o marido vai tratar a mulher como a noiva de Cristo, que, igual Salomão, que vai apreciar, que vai... Pega a dica aí. Tem uma parte que Salomão vai falar que ele aprecia, né, o corpo da sua amada, né? Ele apalpa, né? Então, ou seja, ele trata ela com maior Sim. amor. Ele usa o corpo da esposa, ele explora o corpo da esposa. Sim. Né? Então ela se sente bem, ele chama ela de minha amada, até de minha égua de faraó. Isso não é um... se você for olhar, é um elogio maravilhoso. Sim. Porque na época, a égua é cara demais, filha. Não dá pra comprar, não. Não. Então, ele elogia, né? Ele compara um umbigo da mulher como se fosse uma taça. O que você Eita. faz com uma taça? Né? Então ele falava, a taça você aprecia, você pega ela. Então, assim, Então, eu não posso falar que um casamento perante que eu conheço sobre o que Deus me fala é ruim. Entendeu? Eu acho que existem pessoas que foram mal instruídas e casaram
e não tiveram uma vida sentimental boa, igual eu não fui instruída. Entendeu? E você sempre nós sempre conversamos bastante. Sim. E você falou uma certa feita que você casou para fazer a obra. O que você acha disso? Eu tenho que casar para mim exercer cargo. Hoje em dia, eu com o pensamento que eu tenho, eu não casaria. Por quê? Porque, assim, na época eu fui separada obreira, né? E, assim, na igreja eu engravidei da Ana, né? E aí, enfim, eu não poderia fazer a obra porque eu estaria no pecado, né? Porque eu não era casada e ainda estava grávida. Então, o mandamento foi, você precisa casar porque você separada da obreira. Eu, no primeiro amor, eu vou casar. Eu quero servir a Deus. Entendeu? Então, assim, agora, com a mentalidade que eu tenho hoje, Casar. se eu fosse uma pastora hoje, com a mentalidade que eu tenho hoje... Vai ser futuramente. Se um membro falasse pra mim, tipo, chegasse hoje e falasse, eu engravidei e tal, eu quero fazer a obra. Eita. Você sabe que você não pode, né, tocar nas coisas do Senhor de qualquer jeito. Mas você pode fazer outras coisas dentro da casa do Senhor. Você pode ajudar numa limpeza, né? Você pode tá ali participando de ensaios. Você não pode subir ao púlpito. Sim. Porque qual é o alimento que você vai dar? Se você não tá regrado. Mas tem outras formas de você colocar a ovelha pra funcionar dentro da casa de Deus e ela não se sentir excluída, sem você colocar ela diretamente no altar. Né? E, enfim, eu faria totalmente diferente. Porque, assim, eu daria aquele tempo para a pessoa raciocinar. Pra ver se é isso mesmo. Sim. Entendeu? Porque quem vai conviver com a pessoa não é o pastor, é a fulana. Conhecer a pessoa E bem, aí, né? isso. E aí ela vai casa. Aí o marido é um marido que ele não vai ser homem, não vai ser provedor, não vai servir os mandamentos de Deus. Ela não tem uma instrução, entendeu? Ela, por exemplo, veio dessa transição de mundo pra igreja, ela não tem muita noção. Então, o que vai acontecer? Essa menina, 100%, ela vai ter um casamento frustrado. Frustrado e acabado. E essa acho que foi Por falta de orientação. Foi uma vez, nós tava até discutindo, mas lembra? Você quase quebrou a porta do Monza lá? Depois eu fui entender também o seu lado, né? Que eu falei assim, não, você não foi inocente. Não é questão nem de inocência. É questão que queira ou não queira, aí não é inocência não espiritual. Queira ou não queira, você tinha desejado de fazer a obra. Sim. Então, por esse desejo, então a pessoa impulsionou para você casar e você casou muitas vezes precipitado. Sim. E queira ou não queira, aí você vê que os resultados são meio complicados, por quê? Porque o pastor te mandou você casar, ele nem mais pastoria, você nem existe, nem sei se existe mais. E você ficou com a bomba nas costas. Né? Eu falo assim, porque assim, por exemplo, qual é o sonho de toda mulher? Na presença de Deus hoje. É você, tipo, conhecer uma pessoa, se apaixonar pela pessoa, namorar, noivar, respeitar o tempo de um aninho ali entre noivado e casamento. Recebo confuso aqui. Isso é né? Outra pergunta em cima. E assim, de você ter aquela expectativa de vamos morar juntos, vamos planejar junto. Então, qual é o sonho de toda mulher? E eu acho que assim, por exemplo, mesmo que a mulher venha uma mulher de fora do mundo e ela venha pro evangelho, ela ainda tem a possibilidade de viver isso. Mesmo que ela tenha 2 filhos, 3 filhos, mas ela tem a possibilidade de ser sim. Porque eu creio que existem grandes homens que vão ser grandes pais. Não aqueles que fizeram, mas aqueles que vão assumir. Né? E eu acho que é lindo isso, né? A gente poder passar por essa experiência. É bonito, assim. Mas você acha que os jovens, dia de hoje, evangélico mesmo, eles conseguem se guardar nesse 1 ano? Se eles tiverem um casamento, um namoro regrado, eles vão ter um noivado regrado e vão ter um casamento bem sucedido. O que é um namoro regrado pra você? Vai por aí. Um namoro regrado pra mim é aquele namoro que é diferente do mundo. Por exemplo, no mundo, no namoro é o quê? Você sai, você leva a mulher pra uma intimidade, você leva a mulher pra passear sozinha, você leva ela pra comer sozinha. Pra aguentar. E pra
Pra aguentar agora na Evangelho. na Aí igreja, não no po- evangelho, um relacionamento, acho que pra ser saudável e chegar até o noivado e o casamento sem ter quedas, Só dar um beijinho de leve. eu Que nem acho o que namoro antigo, né? não é um namoro antigo, é pra você se conhecer, andar em Sim. vigilância. Por exemplo, você vai comer uma pizza, chama alguém pra ir junto. Mas eu dar um beijinho assim, não pode? Fica assim, Pode? mas um selinho, vamos pôr assim. Será que nos Nada jogos mais de do que hoje, isso. com Contamina. igual uma aranha subindo, será que os meninos tá aí... Não. O amor na pele. O E o selinho. namoro em vigilância, você vigiar em tudo, por Mas exemplo. será que o selinho não é vigiar também, evitar dar selinho? Porque os meninos hoje Não, porque você também tem que conhecer a pessoa também, eu meninos acho. é- beijinho? Os Sim. meninos hoje... Selinho? Porque senão é seu amigo. A menina sobe lá no... Ó, um selinho mas puxa isso- um beijo de língua, um selinho Não. puxa várias coisas de Hã? selinho. Depende. Puxa Se você- beijo de língua, se você puxa. conhece uma pessoa que tá no mesmo propósito de Deus que você É. e tá na mesma fiação de Deus que você, ela vai ter entendimento que Sim. o seu objetivo é levar ela até o altar, não até a cama dela. Vamos pôr assim. Mas altar e cama também. Sim, mas o altar de Deus. O altar de Deus. A cama vem depois, vai. Eita, É já. o Vamos no altar? altar de Deus. Não até a cama. Tipo, somente você levar ela até o lugar de intimidade e tchau. Não é isso. Então, assim, eu acho que, por exemplo, se você pega uma pessoa totalmente madura e de acordo com o mesmo propósito que você chega assim. Mas deixa eu fazer outra pergunta. Mas assim, mesmo madura, mesmo com propósito, mesmo com a mesma comunhão, você acha que eles não têm possibilidade de cair, dando uns beijos, uns selinhos? Não seria não, só se não vigiar. Seria? Mas é porque assim, que ele não queira, se ele está resguardando, ele está com o testosterona lá acumulado lá. Bah! Aqui dando um beijo, só um beijo assim, ai meu Não. Deus. Mas será que um selinho já não chama um abraço na cintura? Chama. Será que chama? Não? Depende. Varão. Depende muito, mas de cair não. Eu acho que o que leva você mais à queda assim não é nem o selinho. Eu acho que é conversas. Conversas. Mas você acha que namoro sem conversa é... Diálogos saudáveis é uma coisa. Diálogos, né, quentes são outras. Não, mas Eu, vai por ser exemplo, o em questão saudável de não gera... horários. O saudável não gera Não, o saudável gera despertar um sentimento dentro de você. Por exemplo, eu tenho um diálogo, por exemplo, com ele agora. Vamos supor, um relacionamento. Eu vou mandar o quê? Oi, bom dia, tudo bem? Vai responder tudo bem. E aí, como foi Sim. seu dia? Foi bem? Como foi na igreja? Como foi no trabalho? É pra amigo. Amigo fala isso, né? Não, e vai se conhecendo. Ah, você é amiguinho? Qual é a sua expectativa? Coisas íntimas assim que você quer mais pra frente com o casal. Você não vai entrar em assuntos picantes. Agora vamos Tipo, lá. o que você tá fazendo? Picante. Vou tomar banho. Aí Ixi. já desperta uma curiosidade. Sim. Agora vamos Então lá. é resguardar aquilo que você fala. Vamos lá, você falou pra mim sobre ter que se conhecer, né? Mas como é que se conhece só com esse tipo de palavra, assim? Tudo bem, como é que foi o seu dia? Na igreja, tudo bem, glória a Deus. Com intensidade você vai se conhecer só depois do casamento. Mas assim... Mas no básico dá pra se Mas conhecer você acha que não assim. se frustra? Não. Quando se as pessoas não se conhecem direito e se casam, você não tem muitas pessoas frustradas por isso? Qual o bico de saída para não ter o pecar e também não ser uma pessoa que não conhece Diálogo com limite. o limite? Com limite. Mas o limite é como está seu dia, foi para a igreja hoje, tá bem? Não, você pode conversar sobre outras coisas. Podem ocorrer elogios saudáveis, entendeu? Quando você vê que, por exemplo, chegar um momento que você fala, opa, já não dá mais, não dá mais pra gente conversar, né? E tal. Se você vê que, por exemplo, a gente tá com muita proximidade, vamos dar uma afastadinha. Se você vê realmente que o selinho tá te levando a outros pensamentos, vamos cortar isso, é só pegar na mão. Até chegar o dia. Depende muito do casal. Acho que isso é muito íntimo do propósito da pessoa. E quando casar, aí a menina descobre, esse cara é frouxo, mole. E aí, como é que faz? Aí, Então, mas aí eu creio que se você orar nossa, e pedir certinho pra Deus, eu Mas creio você- que ele vai dar de acordo com aquilo que você pediu. Mas será que Deus faz tudo isso? Faz. Ou lógico tem que faz. seus meios de não se comprometer no pecado e não se comprometer no pecado e você também conhecer a pessoa? Também tem, só que o problema é que é um meio perigoso, né? Porque hoje, porque muitos, eu, como pastorei a igreja, e passou muitas pessoas. Aham. E 95, falando pra você, 95 das mulheres que nós sempre frustradas. são frustradas. Sim. Por motivo desses negócios principalmente as religiosas. Elas são muito frustradas. Por quê? Acho que você não se conhece direito.
fica no seu canto, irmão, que nós somos santos. Querer endeusar muito e depois você vai casar, não vamos ter relação sexual. Você não se conhece direito, vai casar, Sim. depois se frustra e depois já era. Já era. Quer largar? Tem um barquinho. Não, eu acho que tem, assim, eu tive um relacionamento, assim, que eu não cheguei a ter nada com a pessoa, né, sexualmente, mas eu conheci a pessoa, tipo, muito bem, somente conversando com a pessoa. Então, eu já sabia o que a pessoa gostava sexualmente, espiritualmente, carnalmente, e não cheguei a cair nada. Só que eu não entendi esse saudável seu. Como é que você só soube que ele... Porque, assim, Calma, por exemplo... calma um pouquinho. Vamos lá. Como é que você soube que ele sabia sexualmente com uma conversa saudável? Como é que eu não consigo entender isso? Porque a gente entra no diálogo, entendeu? A gente conversa sobre todos os assuntos, porém, sem ultrapassar o limite. Mas será que como é que você gosta? Né? Como é que esse balãozinho é assim? Você gosta como, assim? Não é assim, né? Tipo assim, as coisas não começam assim, né? Tipo assim, vamos supor, cada dia vai ter um assunto diferente, né? Sim. Tipo, por exemplo, ele começou a namorar. Aí hoje ele vai começar ele vai querer presentear ela. Ele vai fazer o quê? Vai tentar esquadrilhar aquilo que ela gosta. Então, se ela gosta de urso. Se ela gosta de chocolate. Se ela gosta... Né? Então, ele vai ali estudando. Sim, mas eu não entendi, entendeu? A área sexual, assim. Agora, a área sexual, sim, porque o casal ele vai ter que conversar sobre todos os assuntos. Né? Então, assim, provavelmente, é um menino da idade dele. Aí pega uma mulher, provavelmente, uma hora vai chegar no assunto. Sim. Tipo, você é virgem, você não é? Você já teve relação com alguém? Você não? E aí a pessoa vai começar a conversar. E como o Cauã que tem 18 anos, está começando a vida agora, é bebê ainda? Quem é bebê? Eu que vi. Agora ele não casa mesmo, apóstolo. Já namorou já, pô. Já namorou. Ô, Jesus. Já namorou pouco tempo, mas namorou, né? Quem mais eu, varão? Quem mais eu, varão? Tá aprendendo. O que você acha? Bebê também não sou não, bebê não, bicho. Eu acho que é assim, Não, eu né? fiz, não que. Pra Daí ele eu. que não teve experiência ainda, ele tem que ser um pouco mais vigilante ainda do que os outros. Ó, boba que Entendeu? sou bom, filho. É. Boba que sou bom. Que aí não vai dar, não, entendeu? Então, assim, pra ele ter um relacionamento, ele começar. Pra ele que não tem experiência, assim, e é um homem de Deus, né? Um projeto, né? De homem de Deus, então. Bebê. Bebê não, filho. Irmãos, ele é bebê, tá? Tchuc, Não, né? eu sou não, bebê. Quem não. quiser um menino puro, limpo, procura o terremoto. Não, sou puro não, filho. Já também já dei um beijo de língua, já, selinho. Um beijo de língua também. Já namorou, já namorou. Já namorei já, Namorou, filho. Já namorei quando eu era Black pequeno. Night, não? Você era Black Knight? pequeno? Como assim? Não, Olha. aí também não. Black Night, não? Aí também não. Olha. Então é virgem, então é virgem. Ó, agora fala aí. Olha, funda aí, ó. Então, aí pra você, Bebê eu nunca fui, não, pra bebê. ele que, por exemplo, ele não teve nenhum tipo de relação sexual, pra ele é mais fácil. É mais fácil, né? Ele vai ter curiosidade, mas pra ele vai ser muito mais fácil, não vai? Será que tá um negócio Do que acumulado? do que uma pessoa que já conheceu o morango. Quando você conhece o doce do açúcar, aí já era. Aí fica muito mais difícil, porque você vai falar, opa, Não são, ele tá. opa. Não O sou. óleo acumulado aí. Ele tá ali, tá marinando ali o negócio, né? O Então... assunto é o seguinte, quando eu casar, aí dá lugar. Aí... Então, assim, Casado já. Pra ele é mais fácil, né? Agora, pra uma pessoa que já foi casada Sim. e vamos supor, a pessoa que já foi casada, separou e vai vir de outro relacionamento e vai entrar em outro, é muito mais difícil. Só... Porque ela já tinha uma vida sexual ativa. Sim. E agora ela vai conhecer a pessoa, automaticamente, às vezes, até pelo olhar, o negócio já vai dar uma esquentadinha. Então, case logo, vaza, porque o negócio é casar. Só uma perguntinha aqui pro apóstolo aqui, ó, apóstolo. Apóstolo, qual que é a boa de hoje? A boa de hoje? A boa de hoje, sabe o que é a boa de hoje? Você nunca vai subir. Presta atenção aí. Você nunca vai subir. É os novos níveis, se você ainda não sabe lidar com o seu nível atual. Uau. Eita. Essa tá bom. Aí é forte aí, hein? Aí, hein? Galera. E você, apóstolo, qual dica que você daria pra um jovem que começou a namorar agora? Dá Porque uma você dica foi. pra mim. Ó, apóstolo. Dá uma dica aí, apóstolo. Se eu for falar o passado. Eita. Aqui a passagem foi Pensa num bem... jovem, ó. Foi Essa daí vai ter que namorador, cortar, viu? hein? Aí. Pensa num jovem que deu trabalho. Foi mesmo?
Namorador. Carroceiro, filho. Esse daí... Não foi combinado isso aí, não, filho. Do que ele contou. Agora a bomba. Agora E qual é a dica que você daria pros jovens de hoje? Eu sou um pouco mais radical, assim, Larissa. Assim, eu acho que não tem que ter beijo nenhum, nem selinho, nada, por quê? Porque eu acho que um selinho já traz já uma grande coisa já. Tipo, pelo menos pra homem, né? Assim, não posso falar por mulher, Sim. porque mulher Mulher também. não sei como é que funciona. Mulher também, Mas tá? Hoje em dia hoje em dia tá- Não, do mulher jeito. é mais tranquila. Mais tranquila? Mulher, ela não se atrai muito, assim, por toque. Ela se atrai mais por fala. Fala. Então, mas aí eu acho que é meio complicado. E Ou o é mais abracinho fácil, assim, vamos tem. supor, um homem chegar e dar um selinho, tipo, ela vai Sim. ficar de boa. Pra ela vai ser... mas aí o problema é a palavra, mas o ouvido. Sim. Aí eu... E o abraço assim, muito apertadinho assim, chegando muito perto assim, ó. Encostando perto da varoa. Sabe não, essa vida aí? Encosta aqui. Sabe essa vida aí, filho? Não, Que Deus vai querer abraçar. 5 minutos. não. Então, irmãos, ó. Agora tem uma hora aí, o Wesley vai fazer uma declaração de amor, né? Vai, vai. Lisandra, tá aí agora aí? Ó, o Wesley, olha pra câmera. Olha qual a câmera lá. Jonas. Olha a câmera lá. Vai. Todo mundo que entra aqui faz uma declaração de amor, né? Corta lá, vai, Todo Wesley. mundo- Vai lá, vai, dá uma vai. declaração. 5. Olha. Eita! Te amo, meu amor. A cada tempo que eu passo com você, mais eu te amo. Eita! Palma! Eita! Dá uma palma pro menino aí. Não importa a convivência, não... Agora você, rapaz, dá uma declaração de amor pra bispa aí. Você me queima, Vaso. Vai. É nóis aí. Ó, é assim, vai dar? Fala com mais clareza, com Agora o você- locutor. Fala aí, filho, fala aí. Deixa sem graça, filho. Sai daí. Fala aí, filho. Fala, filho. Tá daí, filho. Agora, vai, Larissa. Pô, Jonas agora. pô, Larissa. Jonas. Tento. Declaração bem de amor. Amém, irmãos? Deus abençoe. Foi produtivo hoje. Deus abençoe a todos, o Wesley. Amém. Deus abençoe o Cauã, o Tchutchuco. Deus abençoe. Deus abençoe. O Tchuco. Tchuco. Um lindão. Deus abençoe. Também quero agradecer a missionária Larissa. Deus abençoe, Larissa. É muita honra estar junto hoje conosco. Amém. Amém. Deixa o seu contato, deixa eu sair. Ela é meio bicho Eu do mato. eu não tenho rede social, né? Eu tive que cortar as minhas redes sociais que foram hackeadas, né? Mas eu só tenho WhatsApp só. Só WhatsApp, quem quiser chamar pra pregar aí, já entra em contato com o papo O seu. número é 11 94551 5800. Larissa do Monte. Vai devagar. Entendeu? Vai devagar. É 11 94551 5800. Terremoto, você, fala suas redes sociais aí. Deixa aqui meu Insta aí. Segue aí. @Cauã Avelino. Logo vai fazer um canal daí do Instagram do Tchutchuco. Tchutchuco. Vou fazer um canal no Insta, assim, tá, canal do Tchutchuco aí. Segue lá. E aí, o Wesley? Forte negócio. E o Wesley aí, velho? Suas redes sociais. Depois que vem, ó. O social é Estúdio WL, né? Barbearia, né? Ou Wesley Dias Lopes, né? Mesmo, segue lá. O meu é o Anderson Patrício, né? Tem o Instagram também da Lente, podcast na Lente. Tem o YouTube, tem o TikTok, tem o Kawaii, tem tudo. Não tem um X ainda. O X nem o W. Hã? E, irmãos, e quem quiser também, ó, até passou batido hoje. Quem quiser também alugar, tá aqui fazendo um grande podcast, se você quiser fazer um seu podcast, entre em contato com o podcast Azaf, é um top de linha, preço justo. Vem conosco aqui, que aqui o negócio está forte. Amém? Entre em contato com o pastor Marcelo, pastor Douglas aí. E até a próxima, que Deus permitir. Segunda-feira estamos aí demais, com toda a força, com todo o foco, toda a fé. Bye! Deus abençoe.